Imagina você ter fama, riqueza, ouro e poder, e tudo que esse mundo tem a oferecer. Você se tornar o pináculo do mundo, e no final de tudo, isso simplesmente acabar. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Gu Feiyang, um cara que simplesmente se tornou o pináculo do mundo marcial, conquistando riqueza, fama, ouro, mulheres e principalmente poder. Então, sente-se na sua mesa, pegue sua cerveja e vamos para mais um vídeo. Em uma sala de palestra, nosso protagonista, Li Yunxiao, foi acordado no susto pela sua professora. Vendo em suas memórias que o ano atual era 1033, ele lembra que morreu há 15 anos. E enquanto ele estava viajando, olhando o mundo pela janela, ele vê uma estátua sua. E aí ele, enquanto estava sendo repreendido pela professora, finalmente entende. Ele reencarnou. E enquanto ele estava meio perdido, ela pergunta quantos métodos de refinação existem para a arma Xuan. Nosso prota estava meio distraído reparando na aparência da professora. Olha, eu já sei que vocês também estão, então atividade aí, rapaziada. Mas mesmo depois de analisar ela, o prota simplesmente dá uma olhada ameaçadora e diz que ela é de longe suficiente. A professora se assustou com a aura do prota e se questionou como ela, uma lorde marcial dos 4 quadrantes, poderia ficar assustada com o olhar de um garoto normal. Então ela novamente perguntou ao prota, e ele respondeu. Vendo quão fácil e ridícula era a pergunta, o prota responde 48 métodos, fazendo a sala inteira ficar zoando eles. Tudo lerdão, né? Mal sabe que o prota é o gênio do mundo. Mas mesmo com todo mundo zoando, a professora ficou impressionada e surpresa com a resposta do prota. Os figurantes da sala chamam ele de jovem mestre de merda da família Li e dizem que ele devia pelo menos ler o livro que dizem que existe 36 métodos. Já prevejo o figurante sendo humilhado, hein, rapaziada? O prota responde chamando o escritor do livro de pirralho e se pergunta por que ele tinha esquecido os 12 métodos restantes. E isso faz de novo a sala inteira rir, falando que ele estava dizendo besteira depois de errar a questão. Mas a professora manda todo mundo calar a boca e diz que o autor do livro tinha realmente feito 12 métodos extra, mas estava além da compreensão e ninguém conhecia. A professora pensa que o protagonista, que era lerdão em artes marciais, deve ter talento para alquimia e começa a fazer perguntas para ele, que responde todas certas. E uma delas era um problema que a própria professora estava tendo dificuldade em resolver. Rapaziadinha, tô aqui no meio do recado pra perguntar. E aí, já deixaram o like? Já se inscreveram no canal? Então se inscreve aí, meu parceiro. Deixa o like, se inscreve e vamos pra continuação da obrinha que tá muito braba. Ela então diz que ele não precisa mais comparecer às aulas e pode tirar um tempo de autoaprendizado e sai correndo da sala para avisar alguém. Aproveitando, o prota também sai de sala, deixando geral falando que ele é um gênio da alquimia. O prota caminha pela cidade que foi construída pelo seu discípulo e comenta o quão devoto ele era por fazer uma estátua sua como homenagem. Ele caminha até a torre de alquimia. Seu corpo atual tem uma constituição de merda que ainda nem abriu os meridianos. Por isso ele é considerado um lixo. Mas isso não seria problema para o cara que foi considerado o terceiro soberano marcial, mais forte em sua vida passada. Ele entra na torre para procurar Yang Di, seu discípulo, para achar uma maneira de arrumar seu corpo de merda, e com a experiência de suas 2 vidas, ele com certeza vai conseguir alçar voos maiores do que na sua vida passada. Infelizmente, para ele, a recepcionista da torre diz que faz 20 anos que Yang Di não era mais o presidente da torre. O prota fica frustrado. O cara já foi um deus, tanto em alquimia quanto em artes marciais, agora tá preso no corpo fraco de um garoto sem talento. O prota passa uma lista para a atendente de ervas e materiais que ele ia usar para abrir seus meridianos, mas nessa hora, um alquimista recém-formado chega e manda a garota ir encontrar o ancião. Ele pega a lista do prota, fala que era um lixo e a amassa e joga fora, dizendo que a torre não era um lugar para crianças brincar. Rapaziada, esse cara tá jogando fora simplesmente uma receita do cara que apenas um rabisco causaria guerras entre reinos.
O Prota fica puto e diz que esse alquimista deve estar usando um método muito extremo para passar na prova, e isso causou sérios danos em seus meridianos e suas mãos. E cita exatamente os efeitos passo a passo, fazendo a alquimia ficar assustado, principalmente quando o Prota cita que para ele se manter vivo, ele ia precisar aleijar seu cultivo e cortar fora as suas mãos. E diz também que tinha uma maneira de salvar o cara, mas como ele foi expulso, começa a sair. Então o cara corre atrás dele e se curva, pedindo para que ele ajude. O Prota então pede a receita que ele amassou antes, assou o nariz nela e joga no chão e diz: me arrume 10 lotes dessa lista e me procure na academia. E de tão brabo que ele é, ele ainda finaliza dizendo que respeito não é dado pelos outros, você pode implorar para ter ou conquistar. Ele diz para o figurante que sua mão direita vai durar apenas 3 dias, fazendo o cara se desesperar, pois muitos itens da lista ele nunca viu na vida. Então o Prota fala uma receita de um remédio que pode aliviar e fazer sua mão durar mais alguns dias, e sai da torre deixando o figurante humilhado, jurando que após curar sua mão, vai fazer o Prota em pedaços. Esse cara é burro, certamente. Vemos que dentro da torre, na sala do Lord Liang, a atendente fala da lista que o garoto tinha passado para ela. A complexidade dos ingredientes faz ele ficar assustado, e diz à garota que na próxima vez que ela ver o rapaz na torre, ela tem que o segurar ali e mandar chamá-lo imediatamente. A garota fica confusa. A complexidade da receita do garoto deixou até mesmo um alquimista de rank 2 assim. Quem seria esse garoto? Na rua, o Prota pensa que não deve apostar todas as suas fichas no figurante da torre, mas vasculhando seu anel espacial, a única coisa boa que realmente tinha era uma espada. Também tinha umas revistinhas top de linha, mas vamos deixar abaixo, né? Você está ligado que o Prota é mó garanhão, então, né? Enquanto voltava para a academia, pensando que quando ficar mais forte vai forjar uma espada para si mesmo, ele é abordado por outros 2 figurantes, dizendo que como ele estava chamando muita atenção, hoje um tal de chefe Lan mandou os 2 dar uma lição nele. Rapaziada, cá aqui entre nós, esses 2 vão entrar na madeira. Mas nessa hora, seus 2 amigos aparecem, para poder ajudar o Prota, né? Um deles bloqueia o ataque do figurante que tinha 4 meridianos abertos, mas o outro figurante o ataca dizendo que o colega do Prota estava muito convencido, com apenas 4 meridianos abertos, e quebra o braço do gordinho. Prevejo o figurante sendo amassado em alguns segundos. Outra amiga do Prota aparece, Queen Hushui, conhecida como a princesa de Changchui, e fez até o protagonista ficar surpreso. Parece que o lixo dono desse corpo não era tão desconhecido assim. Vendo a princesa, os figurantes dizem que como ela pediu, vai deixar assim mesmo, mas por enquanto, e começam a sair. Mas o nosso protagonista não poderia ser considerado brabo se deixar eles mexerem com seus amigos e sair sem alguns traumas, tanto psicológico como físico. Então ele faz uma pose fodona e diz que os figurantes não podem sair assim, sem antes entenderem a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa com 5 meridianos como ele. Nessa hora o cara foi igual um maluco no protagonista, pensando que ia conseguir alguma coisa contra ele, e tomou logo uma bicuda no meio das pernas só pra ficar esperto. Meu parceiro, eu tô sentindo essa dor daqui. Quando o amigo do cara julgou o Prota por um ataque tão baixo, o Prota coloca sua perna na frente e o cara burro correu na sua direção. Mas o amigo do figurante disse que não importa as desculpas, ele ia fazer o Prota beber o seu próprio veneno e acabar com sua masculinidade. Só que o cara é muito burro, rapaziada. Vendo o Prota segurando sua espada, ele ainda dá um soco na direção dela, que o Prota simplesmente segura pra desviar. E obviamente o idiota se lasca todo. E o cara também tem os seus domínios amassados pelo Prota. Rapaziada, esse Prota ele é muito covarde. Na mesma hora, todo mundo que tava ali sentiu a mesma dor que eu e você que tá assistindo sentimos. Parece que essa área do homem tem Wi-Fi, rapaziada. Todo mundo sente, não tem jeito. O Prota então diz que se não pudesse lidar com 2 delinquentes lixos como esse, ele bateria sua cabeça na parede até a morte.
Então o Prota se despede, deixando seus amigos confusos para trás. Em seu quarto, ele diz que seu corpo é muito fraco e precisa de alguma maneira o fortalecer. E diz que para isso vai usar a técnica do corpo tirânico. Uma técnica usada por um dos 10 soberanos, um título dado aos representantes do auge da sociedade marcial em Tianyuan. O mais forte deles, que recebeu o título de Tirano Soberano Marcial, conseguiu essa técnica em um golpe de sorte junto com o nosso protagonista, mas infelizmente em sua vida passada, ele foi de arrasta para cima antes de começar a cultivar. Então ele vai usar essa sua segunda chance para fazer isso, mas falar e fazer é uma coisa bem diferente. O protagonista fica assustado com o quão dolorosa era a prática, nada mais justo para a técnica que pertencia ao soberano. Mas para ele, que já foi considerado o terceiro soberano com talentos de determinação, isso não seria nada. Era uma barreira, então mesmo com dor e cuspindo sangue, ele continua treinando. No outro dia na academia, agora que ele possui uma fundação como corpo tirânico, ele poderia treinar usando as salas de gravidade para aumentar a intensidade e a velocidade no treinamento. Ao caminhar por esse recinto, ele fica nostálgico ao ver os outros praticando, lembrando das décadas atrás que ele passou pelo mesmo caminho para chegar ao topo. Considerando seu corpo lixo atual, ele escolhe as salas de gravidade com 10 vezes aumentadas, e quando ele entra, fica incrédulo. Uma simples sala de 10 vezes já coloca uma pressão absurda em seu corpo. Ele repara que em todas as salas estavam ocupadas, então usa seu senso divino para encontrar uma que logo ficaria vazia. Quando o cara sai da sala, todo mundo fica putaço. Eles estavam lá há muito tempo e o Prota acabou de chegar e teve a sorte de achar uma livre. Mal sabe eles que o protagonista usou o hack, né? É foda. Quando o Prota estava para entrar, um aprendiz o para tentando usar o título de aprendiz marcial com 7 meridianos para pegar a sala. Mas o Prota diz que está um pouco se lixando e manda o cara sair da frente. O cara então insiste, dizendo que se ele puder usar a sala, o Prota podia usar seu nome caso tivesse algum problema na academia. E mais uma vez, o Prota manda o cara meter o pé e sair logo. Após essa humilhação, o figurante diz que vai ensinar o Prota algumas regras que o novato devem seguir e se prepara para atacar. Os figurantes em volta ficam comentando as mesmas bobagens de sempre, que ele era incrível e blá blá blá. Então, cheio de si, o cara diz que, como estava de bom humor, não mataria o Prota, apenas quebraria todos os ossos do corpo dele. Mas aí, o Prota diz que a técnica dele era o punho do tigre, e que exigia um tempo certo para que o ataque fosse fatal, e sai andando como se o figurante fosse insignificante. É óbvio que isso só deixou o cara com mais raiva, que o ataca, dizendo que iria matar o Prota por ser arrogante. Quando o nosso protagonista fica em pose de combate, a pressão que ele coloca sobre o figurante deixa o próprio em êxtase. Era quase como se o cara fosse uma ovelha indo direto para o abate, e olha que essa palavra foram diretas do figurante. Então o Prota segura seu pulso e completa com um golpe no ombro. O Prota fica muito desanimado quando viu que seu ataque, ao invés de desmaiar o cara como era esperado, simplesmente quebrou o braço do figurante. E os figurantes em volta começaram a falar as mesmas merda de ontem, deixando o cara ainda mais irritado. Nessa hora, Lua Landô aparece. Ela diz que o figurante podia deixar a sala, que já estava ocupada. Então ela parabeniza o Prota, mas diz que com apenas esses truquezinhos ele não vai a lugar nenhum, e desse jeito ele nunca ia conseguir vencê-la. Aparentemente eles dois tinham uma história junto. O antigo dono do corpo gostava dela, mas foi rejeitado por ela quando se declarou por ser inútil para o cultivo, já que seu corpo não conseguia abrir os meridianos, mesmo com a ajuda de alquimistas. Todo mundo então se lembra dele, o jovem mestre lixo da família Lee, e começaram as fofocas. Enquanto todo mundo olhava o Prota, ele simplesmente diz para a garota que ela estava certa, mas a luta atual não era com ela, e encara o figurante lixoso e diz que, como já tinha acabado, ele ia treinar, e entra na sala deixando os dois para trás com cara de merda. A garota então diz que se o figurante tivesse aprendido a sua técnica em sua essência total, o Prota não teria conseguido quebrá-la facilmente, fazendo todos de perto rir da cara do figurante.
Já dentro da sala, o Prota faz um monólogo de como é a vida de quem cultiva e tal, e ele completa dizendo que se conseguir liberar seus meridianos e condensar seu Ki, ele levará uns 10 dias para estar de volta ao pináculo do Reino dos 9 Céus e começa seu treino. Agora, para vocês não ficarem perdidos, rapaziada, eu vou passar uma tabela guia dos reinos do Cultiva e vocês pausam para ver, beleza? Rapaziada, essa daqui é a segunda parte da nossa obra e eu agradeço demais pela rapaziada que veio através do primeiro vídeo. Deu muito certo, graças a Deus, e tá me dando muita força para continuar. Infelizmente eu ainda não entendo muito de edição, mas vou estar trabalhando aí para estar melhorando o áudio e tudo mais. Mas então é isso, fiquem com a parte 2. Então o capítulo começa com o Prota todo quebrado na parede, cuspindo muito sangue, dizendo que treinar com a gravidade 10 vezes junto com o estilo do Sol Lunar tem um grande efeito. Então ele levanta todo quebrado e diz que daqui a 3 dias vai estar com o mesmo físico de um aprendiz marcial, e quando isso acontecer, terá 60% de chance de liberar os meridianos. Então ele se põe na posição e diz, de novo, e começa a treinar novamente, e muito sangue é cuspido por ele. Então, enquanto o Prota estava se matando de treinar, a fofoca lá fora era que ele tinha derrotado aquele veterano com um único golpe e se espalhou pela sala de gravidade 10 vezes inteira. Então 3 dias se passam e todo mundo fica olhando sem entender nada. Aquele cara tá saindo todo rasgado e todo sujo depois de 3 dias dentro daquela sala. Então todo mundo fica se perguntando quem é aquele cara, e até que um diz que, se não falha a memória, esse cara é Lin Shao, aquele que derrotou o veterano com um só golpe. Então todo mundo fica dizendo que não duvida que ele pode derrotar os top aprendizes marciais enquanto ainda tem os meridianos bloqueados. Ele cultiva até quase morrer. Até que um garoto, que parece inclusive o Shikamaru, resolve entrar na sala onde o Prota tá, e ele se assusta, e todo mundo olha e pergunta o que foi, aconteceu alguma coisa. E quando todos chegam lá para olhar, a sala estava completamente destruída, e o garoto deixou todas as estátuas de ferro negro que treinamos por anos em pedaço. Então ele se pergunta, ele ainda é humano? E todo mundo fica abismado, rapaziada, o cara é brabo. Então passa algum tempo e o Prota tá em casa já se banhando, então aparece o Prota todo musculoso, caralho, o cara evoluiu muito. E diz, parece que as cicatrizes já se curaram. A técnica do corpo de tirânico é com certeza a melhor técnica de refinamento do corpo no mundo, e ainda é melhor que um elixir de rank 9. Então o Prota, se arrumando, diz que agora que conseguiu a força de um aprendiz marcial, posso tentar por enquanto refinações simples. Então ele diz que se pelo menos conseguir fazer algumas pílulas de baixo grau, a velocidade de cultivação dele vai ser muito aumentada. Até que de repente o Prota sente algo vindo e simplesmente defende com uma mão e torce essa mão. Só que quando ele vê, é o seu amigo gritando de dor já no chão. Então ele diz, jovem mestre Yu, sou eu, chorando a beça. E ele responde, Gordo Han? Gordo Han, rapaziada, esse Prota ele é muito zoeira, mano, não dá pra levar a sério. Então o gordinho, chorando, diz que tá doendo muito e acha que quebrou o braço. E ele diz que seu braço só deslocou, não é minha culpa, já que você me assustou. Ele diz, mentira, está quebrado sim. Então o Prota pergunta, enfim, por que você tá atrás de mim? Então ele diz que achava que ele tava meio esquisito, então queria conversar um pouco. Mas jovem mestre Yu, você ficou tão forte, pode ser. Eu não abri os meus meridianos, responde o Prota cortando o gordinho. Foi só por isso que você veio aqui. Então o gordinho diz, como que você não abriu nenhum meridiano? Você está tão forte, mas enfim, tanto faz. Onde você estava o tempo todo? A professora Lu Yushang ficou te procurando. Então o Prata diz, Lu Yushang, por que essa garotinha está me procurando? Então o gordinho diz que aqueles 2 garotos que tentaram enfrentar ele uma vez dizem que saiu e está isolado em um cultivo para avançar para o reino da origem. O Prota se lembra de quem era eles e diz, do Feng. Então o gordinho diz que aqueles 2 eram seus capangas. Então quando ele voltar, certamente vai ir atrás do Prota. Então o Prota diz, fique calmo, é só o reino da origem. E o gordinho responde abismado, é só o reino da origem? Você sabe o que é estar no reino da origem? Significa que você condensaou seu Yuan Ki e avançou no rank para virar um guerreiro marcial. Tem uma grande diferença entre aprendizes e guerreiro. Então ele diz que ele e a Rushui estavam procurando esse tempo todo e estavam muito preocupados. E ainda assim, quando ele chega, ele diz que é só o reino da origem. Então o Prota, muito sério, diz, tem algo mais importante que você deve fazer por mim. Aí ele, mas o que importante tem nisso? Hanbai, eu quero comprar pílula. Me dê um pouco de dinheiro. Rapaziada, esse Prota é muito foda, na moral. Cada dia que passa lendo essa obra com vocês, eu gosto mais desse Prota.
E então o Prota diz que pode ficar despreocupado, porque se ele ficar vivo, ele vai devolver o dinheiro do gordinho. Então o gordinho diz: mesmo com o mundo caindo na sua cabeça, ele ainda consegue rir. Parece que você mudou muito, jovem mestre. Eu vou te deixar em paz. E então o gordinho é arremessado na direção do Prota com uma pisada na barriga. E em seguida seu amigo é jogado também na direção dele, e o Prota olha e diz: Lanfei. E aquela gangue de valentões aparece dizendo: seu maldito lixo idiota, Liu Shao, eu te desafio a tocar nos meus homens de novo. Hoje eu vou te deixar em pedaço, rapaziada. Esse cara tem bronca pra ser brabo, mas é certo que o Prota vai destruir eles, não tem como. Então eles vão entrando na casa do Prota, enquanto o Prota cuida dos amigos dele. E aqueles dois idiotas que entraram na madeira pro Prota estão lá pedindo: por favor, chefe, acaba com ele, chorando de emoção. Então o Prota, muito puto, diz: é só o primeiro estágio do reino da origem. E estão fazendo todo esse alvoroço. Você acha que é especial só porque conseguiu esse brilho? E na hora, o outro cara fica tremendo de medo. Então aponta pro Prota e diz: você vai se ajoelhar, pedir perdão, ou eu vou ter que quebrar seus braços e pernas por isso? Então o Prota, exalando a sua pose de fodão, diz: ajoelhar? Interessante. Enquanto bota seu aliado no chão e diz, caminhando em direção ao cara que faz um bom tempo que ouviu uma ameaça tão arrogante quanto essa. E só a aura do Prota já deixa o cara todo tremendo de medo, se perguntando o porquê dele se sentir tão inseguro. Então ele puxa sua espada, vai em direção ao Prota, e em sua mente ele se pergunta: de onde vem esse medo inexplicável? Sinto que se eu não atacar agora, eu nunca mais terei coragem para fazer isso. Por que me sinto assim? Isso não faz sentido. Então o Prota aponta a espada pra ele e diz: simples e determinado, nada mal. Então, lançando um golpe, o cara diz: ousa zombar de mim. E acertando a espada do Prota em cheio. A espada do Prota vai no chão e o Prota é arrastado para trás, enquanto a espada do figurante fez um corte na espada do Prota. E todos ficam surpresos enquanto o figurante se pergunta: esse lixo bloqueou meu ataque? Como ele conseguiu isso? Como um guerreiro marcial? Não. Mesmo que eu fosse um aprendiz marcial, não teria como ele defender um ataque com 120% da minha força. Então o Prota, zombando dele, diz: isso é divertido, faz muito tempo desde que usei toda a minha força. Apesar da minha condição meio precária, seu ataque com a espada foi satisfatório. Então, vamos continuar. Vou te dar algumas dicas enquanto aponta a espada pro figurante. Então todo mundo fica com cara de otário, perguntando: vou te dar mais algumas dicas? Então ele diz: seu. E aí do nada, fluxo das nuvens. O cara usa um golpe e vai atacando em direção ao Prota, dizendo: agora eu tenho a força de um guerreiro marcial do reino da origem. Quero ver como vai se defender desse golpe. Então os caras que seguem o figurante ficam dizendo que a espada é graciosa como a nuvem. Essa é a técnica da espada fluxo das nuvens. Essa técnica foi passada de geração em geração na família Lan. Esse lixo está morto. Então o Prota acaba dando uma aula pro figurante, dizendo: a técnica da espada fluxo das nuvens ensina a mover a espada tão rápido quanto uma nuvem em movimento, imparável, seguindo os batimentos do coração e guiando a espada para seu inimigo como o fluxo da água. Então por que você está segurando a espada como se fosse uma vela? Eu nunca imaginaria que era a técnica da espada fluxo das nuvens se você não tivesse falado. Então o cara, muito puto, diz pro Prota calar a boca e ir pro inferno enquanto vai o atacar. Então o Prota pega sua espada e diz: sabe, você é muito sortudo por poder aprender algumas coisas comigo. E na hora dá um ataque que lança a espada do figurante pra longe. E todo mundo fica sem entender nada, com cara de trouxa, inclusive o figurante. E então o figurante fica olhando a sua mão sem a espada, se perguntando: como isso aconteceu? Sou um guerreiro marcial. E então vem uma pesada muito forte na sua cara que joga ele longe. E todo mundo fica se perguntando: chefe Lan, o que tá acontecendo? Cuidado, chefe! Então o Lan diz: no que você está pensando? Enquanto o Prota bota a espada na frente dele e ele pergunta: como ousa fazer isso? E aí o Prota responde: eu não usaria. Estou muito assustado para fazer isso. Aquele golpe foi tão forte que machucou minha mão. Tenho medo que possa derrubar a espada por conta disso. Você consegue ver que minha mão está tremendo? E então, o mesmo cara que estava antes tendo toda a pose de brabão manda o protagonista tirar aquela espada de perto dele. Então o Prota responde: tirar ela? Eu fiquei com preguiça de ir acertar as contas com você, mas você machucou o Chen Zhen e o Han Bai e ainda tentou me matar. Ouvindo isso, me fala uma coisa:
Eu deveria deixar você sair sem nenhum arranhão. Enquanto o figurante pede por favor, implorando pro Prota não fazer nada, ele simplesmente dá um golpe certeiro no meio do figurante. Sim, naquele mesmo lugar que vocês imaginam. O Prota simplesmente gosta de amassar ovos. Então o protagonista, sendo mercenário e precisando do dinheiro para as pílulas, ele diz: se você quer manter essa coisinha, me dá algum dinheiro. Aí ele: dinheiro? Sim, eu tenho dinheiro. Então dá o anel dele espacial pro Prota. E o Prota diz: por que vocês estão parados? Se quiserem viver, paguem. E aí todos começam a pagar e o Prota ganha muito dinheiro. Então o cara pergunta: podemos ir agora? Até que o Prota nota algo diferente dele e diz: olha só. E dá uma espadada no objeto, pegando para si mesmo. E diz: esse pingente de jade é muito bonito, obrigado. Então o cara diz: eu posso te dar tudo, menos esse pingente de jade. Então o Prota dá uma olhada e o cara com medo diz: esse pingente de jade da família Lan, ele é passado de geração a geração, existe apenas 5 deles, e os pilares da família Lan podem usá-los. É um símbolo de status, não tem valor nenhum. Se eu perder essa jade, a minha família vai me enterrar vivo. Não tem nenhuma utilidade pra você, mas isso é muito importante pra mim. Então o Prota olha como quem não se importa e diz: seus subordinados já me deram tudo o que eles tinham. Posso te devolver a jade, mas todos eles vão ter que ficar igual esses dois. Ou você me dá a jade e todos vocês saem numa boa, ou então o figurante olhando para seus companheiros e eles com uma cara de dor pensa: merda, lógico que meu pingente de jade é mais importante, mas se escolher a jade ao invés deles, como vou mostrar minha cara depois? Então a menina diz: chefe Lan. Então ele vira para todo mundo e diz: essa jade é extremamente importante para mim, mas comparada a meus queridos irmãos, ela não vale nada, deixando todos eles chorando e gritando o nome dele. E diz: vamos. Então o Prota diz: eu te deixei sair numa boa, mas você ainda quer aparecer? Então o Prota chama ele, e quando ele se vira, o golpe do Prota tá quase chegando, e ele pensa: eu não vou conseguir desviar. E aí, a sua subordinada entra na frente dele. Então o Prota simplesmente para o ataque e a garota cai desmaiada. Era só uma brincadeira, podem ir agora, diz o Prota. E ele, cheio de medo, diz em cirro: merda, vamos embora. E todos vão embora. Então o Prota olha aquele objeto de jade, impressionado com ele, e diz: isso é maravilhoso, com certeza é uma pedra divina de 5 cores. Então, dizendo que o show acabou, ele diz que já está na hora de aparecer. Então o vulto aparece, e o vulto era aquele alquimista. E o alquimista, pensando, diz que conseguiu ver tudo o que aconteceu, mas não sei como Li Chão conseguiu derrotar Lan Fei. O que queria era entrar escondido no quarto dele, e então forçar ele a falar a fórmula do antídoto. Então o Prota olha pra ele com uma cara séria e diz: gostou do que viu e conseguiu tudo o que eu pedi? Então ele diz que conseguiu apenas 6 lotes. Diz que algumas das ervas são muito difíceis de encontrar, mesmo procurando na associação inteira. Então só conseguiu o suficiente para 6 lotes. Então o Prota diz: tudo bem, me dê isso. E manda ele cuidar daqueles 2 aliados dele que estavam lá no chão. E ele diz: quem você acha que eu sou? Acha que pode mandar em mim? Então o Prota só responde, né? Se você não fica feliz com isso, pode sair daqui. Então o cara puto diz que ele é um alquimista rank 1 com um status elevado. Como uma mera criança pode mandar em mim? E ficando puto, ele só vai lá e ajuda eles. Até porque ele não tem outra escolha, só o Prota tem o antídoto. E então ele ajuda os amigos do Prota e diz: pronto, você não acha que já pode entregar a fórmula do antídoto? Diz o cara pro Protinho: eu fiz tudo o que você pediu e eu nunca mais vou deixar você mandar em mim de novo. E o Prota só responde: não tenha tanta certeza sobre isso. Você não tem ideia de quantas pessoas choraram e imploraram para serem meu servo e sempre eram rejeitados. Tô confiante em apostar aqui. Daqui a um tempo você vai ficar feliz em me obedecer. Então o cara puto diz: o que? Você? Isso é uma piada, né? E então nos é mostrado que o cara simplesmente acordou um dia e suas mãos estavam completamente curadas e pareciam novas. E simplesmente louva ao Deus a Li Chão. Então, e ele diz que o Prota mentiu pra ele. Mas aí o Prota só rebate dizendo: você achou mesmo que eu perderia meu tempo mentindo pra um mero alquimista de rank 1 igual a você? Então ele diz: um mero alquimista rank 1? Todo alquimista é alguém honrado e muito influente. Mas aí ele pensa: por que esse moleque é tão forte? E então ele se surpreende com algo que está escrito na receita. Mas isso é brutalmente incrível, diz ele. Li Chão não me enganou. Esse antídoto vai funcionar. Esse garoto é muito esquisito, não faço ideia do que passa na sua cabeça, diz ele. Então o cara diz que já pegou o que queria, que estão kits, e que agora pode esquecer a humilhação que sofreu. Afinal, a vida dele era mais importante.
Porém, o Prota diz que esse antídoto pode limpar os venenos da pedra do vento infernal e da orquídea de sangue fervente do seu corpo, sem causar efeitos colaterais. Então o Prota começa a explicar e diz: erosão da força da alma, cultivar com isso vai fazer que você precise se esforçar 100 vezes mais, apesar que você só sofreu o efeito por pouco tempo. Então o cara fica surpreso e o Prota continua dizendo: com seu talento, existe uma pequena chance de você virar um alquimista de rank 1 novamente, mas eu não quero te desanimar. Se você tiver sorte, talvez você só consiga em 50 anos. 50 anos? E se eu for azarado, então vou ser um aprendiz avançado pelo resto da minha vida? Pensa o figurante. Por que você tá falando tudo isso? Diz ao Prota. Ah, não é nada, mas acontece que eu sei um jeito de te fazer um verdadeiro alquimista de rank 1 com somente 10 dias, diz o Prota. 10 dias? Como seria possível? Isso só pode ser mentira. Mesmo que não aconteça a erosão da força da alma, eu não conseguiria virar um alquimista rank 1 em 10 dias. Se não, por que eu teria usado a pedra do vento infernal? Não tente me enganar, diz o cara pro Prota. Mas aí o Prota só responde: quem você acha que é? Acha que perderia meu precioso tempo te enganando? Então o cara cai em si e percebe que as palavras do Liu Shao são muito boas para ser verdade, mas ser um alquimista é um grande desejo meu. Como eu poderia deixar isso pra lá? Diz o cara. Então ele pede desculpa ao Prota e diz que ficou um pouco surpreso e pergunta se ele realmente tem um jeito de recuperar a minha força da alma em 10 dias. Então o Prota responde que não só recuperar a sua força da alma, mas também te fazer um verdadeiro alquimista de rank 1. Então ele surpreso diz: o que eu preciso fazer? E aí o Prota só responde: seja meu servo. E o cara fica sem entender nada e diz que é absurdo. Você é só um garoto ignorante e ainda quer que eu seja seu servo? Nunca vai acontecer. Então o Prota sentado diz que você nem é digno de ser meu servo. Isso só vai durar 10 dias. Quando passar esses 10 dias você tem que sumir da minha frente. Então o cara assustado diz que esse moleque está mentindo. É como se não pudesse discordar dele quando ele diz que não sirvo para ser seu servo. Mas que porra de situação é essa? O que esse garoto é? Um maluco? Mas como um maluco pode identificar meus problemas e com uma olhada ter a solução para eles? Eu procurei por toda a associação em busca de uma cura, mas não achei nada. Você acha que é humilhante ser meu servo? Completa o Prota. Então o Prota com uma aura dá uma olhada pro cara e ele simplesmente cai de joelho, enquanto o cara se pergunta o que tá acontecendo, o que ele fez, como uma criança pode emitir uma aura tão poderosa e intimidadora. Quem é esse garoto? Estou com medo. Isso é assustador, como uma pressão intimidadora direcionada para minha alma. Se quiser, ele poderia despedaçar ela a qualquer momento. Então o Prota, olhando para ele, diz: você tem tempo de 3 respirações para aceitar minha oferta. Então ele se pergunta: eu aceito ela ou não? Se aceitar, tenho a chance de chegar ao topo, mas se eu recusar, talvez eu me arrependa pelo resto da vida. Eu aceito. Então de joelhos ele aceita a proposta do Prota e fica olhando. Então o Prota só olha e diz: nada mal, você fez a escolha certa. Logo você vai perceber que essa foi a melhor escolha da sua vida. Cultive seguindo os passos nesse papel. Se não conseguir avançar para alquimista de rank 1 em 5 dias, quer dizer que te falta talento. E isso significa que você não é digno de ser meu servo. E se isso acontecer, não apareça na minha frente. E então o cara, enquanto lê o papel que o Prota deu, ele simplesmente se surpreende e diz: arte da cultivação da alma. Com certeza é uma arte de cultivação da alma. Então o Prota responde: essa é a pior das técnicas de cultivações da alma, mas ela serve para te curar e cumprir o que te falei. Então o Prota manda ele chamar ele de Jovem Mestre 1 e diz que, se você trabalhar bem, será recompensado de acordo. Pode ir agora. Se precisar de algo, vou aparecer na associação. Então o cara se encurva e diz: certo, Jovem Mestre 1. E sai de cena. E então nos é explicado o porquê da surpresa do cara. Simplesmente a parte mais importante para um alquimista cultivar é a força da alma. No entanto, alquimistas normais podem apenas aumentá-la em um ritmo lento através da criação de objetos. Dizem que algumas lendas que existe algum meio de aumentar a força da alma diretamente, mas esses meios estão escritos em livros antigos e sempre foi um mistério saber se eles realmente existem ou não. Então o cara pensando diz que nunca pensou que eu, Jia Hong, poderia conseguir um desses meios. Agora eu entendi porque eu fiquei tão assustado. Ele deve ter usado a técnica lendária intimidador da alma em mim. Mas como a alma daquele garoto pode ter uma pressão tão forte? Ele me deu a arte de cultivação da alma como se fosse algo simples. Ninguém no estado Tianshu, não, nem mesmo no Palácio Imperial é tão generoso quanto ele.
Mesmo se eu for um escravo para ele por conta dessa arte de cultivação da alma, tudo vai valer a pena. Mas ainda tenho uma grande dúvida: quem exatamente é o jovem mestre Yun? Então, a cena muda pro Prota cultivando enquanto seus dois amigos estão dormindo. E o Prota diz: após nascer, minha força da alma era mais fraca do que um alquimista de rank 1. Para assustar Jiahong, usei um intimidador da alma, mas isso fez com que eu perdesse muita força da alma. Após meu renascimento, ser o mais forte dessa geração é questão de tempo. Mas não quero parar aí, quero ultrapassar o nível que consegui na minha vida passada. Vou atravessar o reino das lendas. Atualmente, o que eu mais uso não são as minhas memórias e muito menos a técnica do corpo tirânico. Estou usando a técnica de cultivação da alma que descobri nas montanhas Xiandang antes de morrer. Então aparece o Prota em outro plano usando a técnica da expansão divina da alma, e ele diz que essa técnica de cultivação da alma é desconhecida e seus efeitos estão além da imaginação. A reencarnação da minha alma deve ter ligação com essa técnica. Quando recuperei as memórias da minha vida passada, a voz da minha mente estava falando dessa técnica divina. Se conseguir a expansão divina da alma, vou conseguir recuperar minha força da alma em uma velocidade assustadora. E então nos é explicado que os cultivadores do continente Tianyu são divididos em dois tipos: os cultivadores marciais e os cultivadores alquimistas. A maioria se especializou na cultivação de Qi, enquanto um pequeno grupo focou na cultivação dos seus corpos. São chamados de artistas marciais comuns. Os outros focaram na cultivação da alma, os intitulados alquimista. Esses três representam espírito, energia e alma. Todos tinham a capacidade de se tornar um ser capaz de chocar o continente inteiro. Mas Lin Xiao, que cultivou sua energia e alma para se tornar um soberano de rank 9, sabia da importância da ligação entre os três. Os poucos soberanos marciais que estavam no topo da classificação Feiyang cultivaram 2 dos 3 até o ápice. Isso é o motivo para eles serem tão poderosos. Apenas quando Gu Feiyang ficou preso no reino dos 9 céus que ele percebeu que a falta de um corpo forte era o motivo dele não ascender, o que levou ele a fazer de tudo para obter a técnica do corpo tirânico. Somente quando o corpo, Qi e espírito estiverem no seu máximo, você poderá ter uma chance de alcançar para o reino lendário, o reino dos 10 mundos. Então, após toda essa explicação, a obra volta para o Prota, dizendo: a minha força da alma está aumentando muito rápido. Com a expansão divina da alma, eu definitivamente vou conseguir cultivar o poder da minha alma até o ápice do reino soberano, junto com o corpo tirânico. Quando todos os 3 se tornarem um, vou ser capaz de avançar para o reino dos 10 mundos. Serei invencível, diz o Prota, todo surpreso enquanto pega um amuleto na mão. Vou usar a pedra divina de 5 cores para fazer 3 agulhas divinas. Isso vai permitir despertar o potencial desse corpo e liberar meus meridianos. Até que o Jiahong é bom cumprindo ordens. Esses materiais não são ruins. E o Prota diz isso enquanto entra numa sala cheia de material e ele joga uma coisa pro alto, corta ela com uma espada e um selo aparece sobre ele, então ele corta outro anel e então ele grita: força de controle da alma. Posso usar a força da alma para mover os materiais. Então ele usa sua energia para mover todos os materiais e vai quebrando um por um. E ele diz, um por um, refinando a pedra divina de 5 cores. E ele acaba fazendo pílulas de limpeza na medula, transformando algo que só um alquimista rank 1 pode fazer em uma coisa que a força de um aprendiz avançado de alquimia pode fazer. Então, combinando os ingredientes, solidificando as agulhas, as pílulas foram refinadas. Vão, agulhas, atravessem as pílulas. Então Prota lança um poder muito grande e diz: agulhas divinas, atravessem meu corpo e liberem os meridianos. Então o Prota, envolto de uma aura dourada, simplesmente some e uma luz verde brilha sobre seu corpo enquanto uma explosão ocorre. Então, após a explosão, aparece o Prota, muito B10, olhando pra frente. Ele diz: droga, só 5 abriram. A pedra divina de 5 cores é muito boa para despertar os limites do corpo. Preciso encontrar um jeito para pegar as outras 4 jades da família Lan. Então alguém chama ele: jovem mestre Lin, Lan Fei e seus capangas foram longe demais. Olhe para sua cor, jovem mestre Lin. Você provavelmente foi envenenado. Ele realmente quer nos matar? E o outro diz: vou juntar 10.000 homens e matar todos eles. Você está bem, jovem mestre Lin? Esse veneno parece ser assustador. Então o Prota olha para a mão e diz: ah,
Os vestígios da pílula ainda não sumiram. Fiquem calmos, vou explicar tudo o que aconteceu. Então, depois do Prota explicar, aparece eles com uma cara de otário sem entender nada. E ele se pergunta: Jovem Mestre 1, você espancou todos eles e ainda os roubou. Jovem Mestre 1, você disse que liberou os seus meridianos e ainda abriu 5 deles. Ele diz: isso mesmo. Então, o outro se olha e diz: eu sabia como o filho do General Fei Long poderia ser um fracassado. Sem que pudéssemos ver, você se tornou o mais forte entre nós. Assim que sairmos, vamos herdar o título da nobreza das nossas famílias, e assim poderemos destruir os malditos da família Lan. E o gordinho diz: Jovem mestre, pode ter aberto seus meridianos, mas isso significa que a ameaça agora é maior. Lan Fei e seus subordinados vão voltar para se vingar, e eu acho que o jovem mestre não está em perigo. Rapaziada, não sei vocês, mas fica bem claro aqui que os caras não têm noção do poder do Prota. Ele vai esmerilhar todo mundo que aparecer pela frente dele. Então, voltando para a obrinha, eles dizem para ele não se esquecer que o país de Tanshu, somente 2 pessoas chegaram ao reino dos 5 elementos e viraram reis marciais. Um deles é o diretor da academia de Alan, Zhonglishan. Ele também é considerado o homem mais forte de todo o país. Mesmo que o imperador venha para a academia, ele ainda vai estar sob as regras da academia. Então, na academia, só podemos contar com a nossa própria força. Afinal, a academia não proíbe a luta entre os estudantes. Lan Fei não é o problema aqui. Se esqueceu quem é o terceiro na mini classificação Feng Yu da academia? Então ele diz: você quer dizer o outro descendente da família Lan, o meio-irmão de Lan Fei, Lan Xuan? Merda, isso não é bom, diz o gordinho. Então o Prota pensando diz: essa mini classificação da academia não é nada. Antigamente eu era o terceiro na classificação Feng Yu entre o país todo. E todo mundo sabe o que o Prota acabou se tornando, né? Então o gordinho volta dizendo que Lan Shu vai se graduar esse ano. E disseram que além de ser um mestre marcial, ele está entrando no reino das 2 forças. Então eles ficam ali debatendo, cheios de medo, e o Prota só bota a mão no ombro deles e diz: não se preocupe, ele vai vir atrás de mim. E se ele não vier, eu vou atrás dele. Então, os dois ficam espantados enquanto o Prota sai todo shed dali e eles ficam gritando: Jovem Mestre 1, eu imploro, não piore a situação. E o capítulo começa em um cenário diferente. Lá tá aquele rapaz dizendo que não pode deixar passar isso. Então, alguém mais velho que ele diz: fique quieto, seu idiota, você quase cometeu um grande erro. Por sorte, Lan Xuan está em cultivo isolado, senão os anos que sua mãe passou cuidando de você seriam em vão. E ele se pergunta o quê? Até que nos é mostrado que é o professor da academia de Alan, Wang Feng. E ele continua: isso não é nada demais, eu só queria que o irmão Xuan ensinasse aquele lixo o seu lugar para aliviar minha raiva. Então, o professor pergunta: aliviar sua raiva? Por que você está chamando Xuan Gui assim? Até parece que é próximo dele. Você é um inútil que não pensa em nada. Aquele inútil da família ali é um lixo. Você precisa entender isso. Seu pior inimigo é Lan Xuan. Se ele descobrir que você é um descendente direto da família Lan, perdeu sua herança. Então, o garoto atônico continua escutando o professor falando: a família vai te castigar e perder toda a fé em você. Talvez até seu status como descendente direto seja removido, e assim vai virar um descendente paralelo. Então, ele desesperado pergunta: o que vou fazer, tio? Por favor, me ajude. E ele fala: calma, meu caro sobrinho, se eu não te ajudar, quem mais vai fazer isso? Daqui a 7 dias vai acontecer a avaliação anual da academia. Eu vou tentar ocupar o cargo de examinador-chefe. Você não me disse que Lin Xiao não abriu nenhum meridiano? Se ele não abrir nenhum até lá, posso usar as regras da academia para expulsá-lo. Assim que ele sair, vamos pegar a Jade. E sobre o moleque, pode fazer o que quiser, diz ele com uma cara de psicopata pro moleque. E ele fala: mais 7 dias, quando lembro daquela humilhação, quero esfolar ele vivo. E o professor, olhando com uma cara de desdém, diz: se você não conseguir aguentar uma coisa boba como essa, como planeja atingir o topo? Sinto pena da minha irmã. A lacuna entre você e Lan Xuan se torna cada vez maior. Então, ele de cabeça baixa com uma cara de choro diz: certo, vou escutar meu tio e deixar aquele pirralho viver mais 7 dias.
Porém, vou fazer desses 7 dias um inferno. Tenho alguns planos para acabar com a reputação dele e preciso da sua ajuda, tia. E ele pergunta no que pensou, enquanto outro fala no ouvido. E o professor, olhando para o otorrino, diz: ótimo, perfeito. Se isso der certo, não vamos precisar esperar pelos 7 dias, como esperado do filho da minha querida irmã. Acabei te subestimando, meu sobrinho. Então a cena muda pro Prota dentro de um quarto, e ele tá cultivando com uma aura dourada em volta de si. E ele olha pra porta e se pergunta: quem será que é? E ainda está interrompendo minha expansão divina da alma. Quando ele abre a porta, tem uma carta lá, escrito para Li Yunxiao, e quando abre, a carta diz: quando a lua ficar acima dos salgueiros, 2 amantes vão se encontrar entre os viveiros. Quando a lua ficar cheia nessa noite solitária, ela vai juntar-se a ele, sua confiável Luo Landuo. E ele pergunta: uma carta de amor? Viveiro. Então, ele vai ajeitando sua roupa e sai dali, enquanto os outros vão entrando dentro da sua casa e diz: hehehe, rápido, coloque as coisas logo, esse imprestável vai morrer com certeza, vai ser incrível de se ver. E o outro diz: sim, o jovem mestre é muito esperto, aquele moleque deve estar morrendo de felicidade achando que vai ter um encontro, ele deveria conhecer seus limites. Luo Landuo é famosa por ser extremamente orgulhosa, até parece que ela vai querer um merda como ele. E o outro concorda, dizendo que acabou, que vamos sair logo daqui antes que ele apareça. Essa vai ser uma grande noite. E lá de cima aparece o Prota vendo eles conversando, só de tocaia. E o Prota se pergunta qual será o plano deles. Então, quando o Prota entra dentro da casa dele, tá lá várias calcinhas e vários sutiãs dentro do quarto dele e diz: olha só, pequeno Lanfei, já quer usar golpes baixos? Fico feliz em jogar o mesmo jogo. Então, o Prota andando até o viveiro, nos é dito que o viveiro é uma área de cultivo dentro da academia de Alan. E quando anoitece, as árvores se transformam em um santuário do amor. É o lugar favorito para aqueles que querem resolver assuntos excitantes. E então, quando o Prota chega lá, ele vê pessoas fazendo coisas obscenas, escondidas. Então, ele escuta um grito de socorro. E aí, o Prota parado, uma menina vem correndo em sua direção, gritando por ajuda. Enquanto alguém atrás dela vem gritando: sua vadiazinha, você devia se sentir feliz por eu te desejar. Enquanto ela grita socorro, o Prota já bota uma espada no pescoço dela e diz: fique bem aí se não quiser morrer. Então, ela com os olhos cheios de lágrimas diz: alguém quer me ajude, por favor, faça qualquer coisa, por favor. Então, o outro cara chega atrás dela e fala: seu moleque, se você não quer morrer, é melhor cair fora, essa garota é minha. Enquanto ela grita: não, por favor, e ele fala: cai fora, vou começar o show. Então, ela implorando por ajuda, o Prota simplesmente ajeita sua gola e diz: não se preocupe, docinho, vou te salvar agora mesmo. Então, ela já se solta daquele cara e vai correndo na direção do Prota. E o cara no chão grita: pirralho, como você ousa roubar a minha garota? Não conhece o nome Liu Titan? O comandante da Imperial Liu Siki é meu pai. E ele fala: ah, você é Liu Yutian. Então, o Prota pega a menina pelos ombros e diz: eu não vou te salvar. E ela fica sem entender nada e diz: eles vão. Então, o menino se pergunta: o quê? Enquanto o reitor da academia aparece lá e fala: Liu Yuchan, por que você fez algo tão repugnante? Então o outro menino diz: professor Feng, como você viu, esse lixo é só um animal no cio. E ele então põe as mãos pra cima e diz: reitor Feng, o Ping é conhecido como Deus do massacre. E sem entender nada, os outros caras ficam se perguntando, vendo de longe, por que o professor Feng veio aqui? Então o professor dá-lhe um tapaço na cara dele, deixando ele com a cara toda esmerilhada na árvore. E o gordinho amigo do Prota tá lá dizendo: não podemos deixar esse animal assim, vamos espancar eles, matem Liu Yutan, ele quase estourou sua irmã mais nova. E todo mundo tá lá massacrando ele. E o professor vai até a menina e diz: você está bem? Qual é seu nome? Por que você estava aqui com aquele lixo? E ela diz: meu nome é Meng. E eu, então, o Prota já agarra ela pela cintura e diz: irmã, não fique assustada, olha pra você, está toda suada por causa do medo. E o professor fica sem entender nada, e o Prota, alisando o corpo dela, diz: se eu estiver aqui, ninguém irá fazer mal a você. E a menina fica sem entender nada, toda oriçada, e ela pensa: ele descobriu tudo. Então o professor diz: agradeça ao Li Yunxiao, por sorte ele mandou alguém me avisar, senão as consequências seriam terríveis. Li Yunxiao,
cuida da Meng-Yu, vou checar aquele animal e garantir que ele fique vivo. Então, o Prota botando o dedo dentro da boca dela e ela muito puta fala: claro, professor Feng, não se preocupe, Meng-Yu está em boas mãos. Então, aqueles caras que fizeram toda a arapuca pro Prota estão lá, dizendo: então, foi o Li Yunxiao que fez isso, parece que ele já descobriu tudo. Chefe, e agora? Se não ajudarmos o Liu Tan, ele vai morrer. Então, aquele playboyzinho fala: salvar o Liu Tian, minha pica, seu porco idiota, se formos lá agora, não seria ir direto pra uma armadilha. Vamos sacrificar Liu Tian com o Feng Bin aqui, ele não vai morrer. Então, aqueles dois rapazes que estavam plantando aquelas calcinhas sutiã no quarto do Prota, chega lá e o playboy pergunta: o plano deu certo? E eles falam: sim, tudo certo. Chefe, você pode contar com a gente a partir de agora, diferente de alguns que falharam em cumprir o plano e ainda deixaram sua presa escapar. Então, ele olha pra eles e diz: Li Yunxiao, você pode ter escapado dessa vez, mas quero ver como vai se salvar agora. Então, o Prota dá um sorrisinho e pensa que o protagonismo comece. E o professor chegando com aquele cara pendurado, enquanto o Prota pega a menina no colo e fala: calma, você está segura, aquele pervertido vai ficar aleijado. Então, ela cheia de vergonha fica lá no colo do Prota, enquanto o professor diz: esse animal foi destruído, que crueldade, aprendi como melhor, diz o gordinho. Então, o professor fala: vocês podem sair, vou relatar tudo ao diretor. Liu Tian causou isso a si mesmo, ele não pode culpar a ninguém. Aliás, não é apropriado você abraçar ela assim. Alguém que conhece ela? Então alguém aparece e diz: sou do mesmo dormitório dela. E o professor fala: tudo bem, se algo acontecer pode me falar comigo. E ele diz: certo, irmã, não precisa ter medo, já passou. Então aquela menina olhando pra trás enquanto o Prota se despede, e ele fala: não precisa me agradecer, só fiz a coisa certa. Se precisar de ajuda, pode me chamar. Então alguém grita: fique aí. E é aquele cara chegando com um monte de mulher lá. Então o professor pergunta: o que foi? E ele diz: ah, professor Feng, é ótimo que esteja aqui. Tem um ladrão na academia e é um pervertido ainda. As roupas íntimas das mulheres foram roubadas. Então todo mundo fica sem entender nada e pergunta: que roubar as roupas íntimas das meninas? Sem chance, que pervertido. Então o professor diz: princesa, você está bem? E ela diz: eu também perdi algo. Professor Feng, você deve achar e punir esse ladrão. Então aquele playboyzinho diz que alguém viu o ladrão entrando no viveiro, enquanto pensa que o Li Yunxiao é um inseto e que hoje vai acabar com ele. Mas aí o Li Yunxiao, fazendo aquela cara de bobo, diz: muitas mulheres perderam suas roupas íntimas, mas o que isso tem a ver com você, Lan Fei? E ele fica sem entender nada e diz: bem, enquanto todo mundo fica olhando e perguntando o que isso tem a ver com ele. Então alguém aparece do nada e diz: eu vi com meus próprios olhos o ladrão entrando aqui. Então ele diz: chefe Lan Fei, não consegui pegá-lo, então trouxe todo mundo para que pudéssemos pegar o ladrão. E ele fala: sim, eu trouxe todo mundo para pegar o ladrão. Como estudante dessa academia, tenho minhas responsabilidades e obrigação. E por que você mudou de assunto? Será que foi medo? Eu acho que tem grandes chances de que Li Yunxiao seja o ladrão. Agora que o chefe falou, eu lembro que o ladrão se parecia com esse cara. Então Li Yunxiao olha para ele com uma cara de sonso e fala: jovem mestre Fei, por que está me acusando? O que planeja? Então ele começa: para provar sua inocência, devemos ver o seu quarto. Se recusar, então você será o principal suspeito. Então o Li Yunxiao fala: por que eu deveria te obedecer? Quem você pensa que é? E a princesa já diz: não acho que Li Yunxiao faria isso. Meng-Kun, tenho certeza que viu o ladrão. E ele se pergunta com uma cara de bobo e enquanto pensa: mentir para uma princesa é um crime grave, eu posso ser executado, ou isso faria minha família inteira ser executado. Mas aí ele olha pro playboy e na hora já confirma toda a história. Então Li Yunxiao vai na frente do professor e diz: professor Feng, você pode procurar no meu quarto, mas se eu for inocente, eu exijo uma explicação de Lan Fei. Então o professor olha e diz: sem problemas. Então Lan Fei, com aquela cara de otário, tá achando que o plano dele vai dar certo, mas eu tenho certeza que o Prota já fez um plano mirabolante para poder burlar isso tudo. Então a princesa suspira enquanto olha o Prota e o Prota diz: princesa, não se preocupe, eu, Li Yunxiao, sempre fui justo e com uma ficha limpa não acho que o mal vá prevalecer. Enquanto tá todo mundo olhando e pensa: esse Li Yunxiao parece ser uma pessoa honesta, quem faz uma coisa dessa não reagiria assim.
Então, ele levanta uma bandeira dizendo: talvez todos queiram ver como eu, Lin Shao, vou provar a minha inocência. Então a princesa pensa: esse idiota, alguma coisa não está clara. É óbvio que isso é uma armação, seu estúpido. E então ele sai andando em direção à casa do Prota. Mas quando eles chegam lá no portão, aquele professor, tio daquele playboy, estava lá. E então todo mundo se pergunta: professor Wang, por que você está aqui? E ele responde: fiquei sabendo sobre um ladrão, então vim para saber mais detalhes sobre isso. Soube disso também, professor Feng. Então Lin Shao diz: por que você ficou parado em frente ao meu quarto? Mengka não disse que o ladrão foi para o viveiro? Parece que o professor Wang está muito apressado. Ele chegou imediatamente. Então o outro professor diz: Wang Feng, por que você está aqui? E ele continua: o mesmo que você, professor Feng, vim pegar o ladrão. Sugiro que esse ladrão pervertido e arrogante seja expulso imediatamente, já que ele infligiu danos sérios aos outros. Então outro professor diz: não sou contra prender esse bandido, mas se isso for alguma armação para prejudicar alguém, sou totalmente contra. Então ele responde: claro, eu devo ser justo para satisfazer todos. Quando acharmos o culpado e as provas, vou levá-lo imediatamente para a diretoria. Então Lin Shao fala: se o professor Wang falou, não tenho com o que me preocupar. Acredito que todos ouviram o quão justo o professor é. Então ele diz: podem ficar à vontade, vamos ver se o jovem mestre Lan tem razão e me chamar de pervertido. Então o tio, olhando, fala: comecem a procura. E eles vão entrando na casa do Prota, enquanto o outro professor fala para um deles: se alguém plantar provas falsas, será expulso imediatamente. E a princesa na hora já se apresenta para procurar e diz: eu também vou ajudar a procurar. E pensa: se Mengkun tentar fazer alguma coisa, eu vou conseguir impedi-lo. Enquanto outro professor fala: já que alguns não acreditam nele, o que acha de entrarmos todos juntos? E beleza, o Prota convida todo mundo para entrar lá e assim é feito. E quando eles entram lá, simplesmente não tem nada. E eles ficam sem entender nada. E o playboy desesperado fala: Mengkun, procure com cuidado, olhe com atenção. Mas, obviamente, eles não acham nada e aquele cara fica com uma cara de otário. Na verdade, todos os três. E aí o Prota, muito fodão, diz: Mengkun, seu chefe te disse para procurar com cuidado. Então, por que tá parado aí? Então o professor fala: o quarto é pequeno, parece que não vamos achar nada. Acredito que Lin Shao é inocente. Então o ladrão continua solto. Então a princesa, olhando para ele, pensa: Lin Shao já sabia dessa armadilha, fiquei preocupada à toa. Então o tio sai de lá e fala: já que ele é inocente, terminamos aqui. Mas o Prota simplesmente pergunta: terminou? Você mesmo disse que o ladrão está solto, então desistiu de pegá-lo? Então o professor fala: a academia é muito grande, não tem muitas testemunhas e evidências, será difícil de pegar ele hoje à noite. Deixa que a academia cuide disso. Mas aí o Lin Shao simplesmente fala: então Mengkun mentiu sobre me ver. Então talvez seu chefe Lan Fei tenha planejado isso. Então o Lan Fei simplesmente aponta pra ele e fala: Lin Shao, não minta. Mas aí o Prota olha sério pra ele e fala: provei que sou inocente, agora é a hora de você provar isso. Então o menino pergunta: o que você sugere? E ele fala: simples, vou procurar no seu quarto para provar sua inocência. E ele fala: claro, não estou suspeitando de você, só não suporto ser acusado sem prova. Então Lan Fei diz: já que te devo uma explicação, vou provar que também sou inocente. Vocês podem revirar meu quarto à vontade. Lan Fei parece que ele vai perder para o Lin Shao. Preciso fugir agora e não fazer mais esse tipo de coisa, diz o outro capanga dele. Então, quando todo mundo vai entrar no quarto do Lan Fei, ele tá falando: não ligo de vocês procurarem, mas cuidado com as coisas. Acho que vocês não terão dinheiro para pagar se quebrarem algo. Mas aí, quando eles abrem, não vem nada. Mas os amigos do Prota encontram um baú e diz que tá trancado. E perguntam: o que tem aí? Enquanto o Lan Fei com a chave diz: é aí que eu guardo minhas roupas pessoais. Só pode ser aberto com essa chave. Então, quando ele abre, uma aura rosa sai de lá e todo mundo olhando com uma cara de perverso sem entender nada e cheio de vergonha. Simplesmente todos os biquínis e calcinha tá tudo lá. E o Lan Fei fica olhando com uma cara de idiota sem entender nada enquanto o silêncio avassalador tá rolando ali. Então o Lan Fei já começa a gritar: isso é uma armação, Lin Shao, você armou pra mim. Então Lin Shao diz: armação? Você mesmo disse que era o seu baú pessoal e que só pode ser aberto com aquela chave. Então todas as meninas falam: então foi você, expulse ele, tire ele daqui. Enquanto a princesa continua: seu tarado, vou fazer com que a academia te expulse. Então o amigo do Prota acha outra coisa além das roupas. Tem um sabonete pela metade. Você entendeu ou não entendeu? Eu ouvi que aquele tarado gosta de derrubar o sabonete na hora do banho só pra fazer seus subordinados pegarem. Todo mundo acaba pegando uma má fama ali.
meio lá ele, tá ligado? Enquanto Liu Shao começa a dar um discurso. Além de roubar as roupas íntimas das mulheres, ele também forçava outras pessoas a pegarem o sabonete na hora do banho. Sem dúvidas, ele é o culpado, mas temos que respeitar as regras. Mesmo com toda essa raiva e desejando a morte dele, essa tarefa é dos professores. Vamos deixar que o professor Feng e o professor Wang decidam o que fazer. Então todo mundo tá gritando que queremos justiça pro Lan Fei, e ele tá tremendo, e enquanto o professor pensa, nunca imaginei que esse inútil poderia fazer um plano como esse. Então o professor ameniza e diz, todos se acalmem, vou notificar o diretor imediatamente, após isso vou dar uma explicação para todos. E a princesa fala, irmãs, fiquem tranquilas, se a academia deixar um tarado como esse impune, então eu mesma conversarei com o diretor. Se isso não der certo, vamos falar com meu pai, não importa como, não podemos deixar esse animal sair impune. Então Lan Fei tá lá ajoelhado pedindo pro tio dele salvar, enquanto o tio dele só larga a mão dele e fala, você é um inútil, e sai, deixando ele frente a frente com o Liu Shao. E o Liu Shao, com uma cara toda shed, olha pra ele tremendo de medo, derrotado, e só dá as costas, se vira e vai embora. E o capítulo começa dizendo que a punição da academia foi decidida. Com tantas evidências, a diretoria da academia foi unânime em expulsar Lan Fei por ter roubado as roupas da garota. Então, aquele gordinho aparece novamente enquanto o Prota tá meditando. Tenho boas e más notícias, qual você quer primeiro? A boa foi que Lan Fei foi expulso, qual é a má? Então, o gordinho diz, uou, você tá sabendo de tudo. A má notícia é que o examinador desse ano é o tio de Lan Fei, Wang Feng. É impossível não sermos reprovados, estamos ferrados. Então, o Prota olha pra ele com uma cara sagaz e diz, o que? Ferrados? Se ele tentar alguma coisa, eu vou expulsar ele junto com Lan Fei. E o gordinho fica sem entender nada e diz, jovem mestre, eu sei que você é forte, mas evite problema. Lan Fei era um estudante, mas Wang Feng é um professor. Então o Prota só dá de ombros, quem que liga pra ele, quem ele é? Alguma coisa sobre Lan Xuan? Então o gordinho diz, Lan Xuan, se você não tivesse comentado eu teria esquecido. Lan Xuan proclamou que vai se vingar do seu irmão, estamos com um problemão. Então o Prota fica meio feliz com essa notícia, parece que Lan Xuan vai me dar outra pedra divina de 5 cores, isso é ótimo. Então a cena muda e a professora tá na associação dos alquimistas. E ela tá feliz porque finalmente conseguiu solidificar o machado divino. Então ela entrega pro presidente lá, pelo que parece. Mestre Shu, esse é o meu presente. Então ele pega o machado levitando e diz, esse machado alcançou a qualidade de 1º grau superior. Yu Sheng, você passou no teste. Então nos é mostrado que esse é o presidente Shu Han. Mas aí todos estão aplaudindo ela e ela se curva e diz, obrigado mestre Shu e todos os outros mestres. Então o mestre diz, você se esforçou sozinha, não merecemos essas palavras, mas estou curioso sobre algo. Como você conseguiu fundir o ouro Yang e o cobre Xiliang? Você não falhou na última vez que tentou? Então ela se lembra do Prota falando para ela e fala, para facilitar esse processo eu coloquei areia Tianjiang. As características do cobre Tilan se dissolvem ao entrar em contato com o ouro Yao, mas esse processo é muito instável. Para facilitar esse processo, eu coloquei a areia Tianjing. A razão da minha falha foi que o elemento de areia Tianjing é água e do cobre Xiliang é fogo, causando uma grande perda em suas quantidades. Então, é por isso que eu tratei a areia Tianjing como impureza e removi ela com a essência Xiliang. Então, todos eles ficam abismados. Então, esse é o motivo. Yu Sheng, você é muito habilidosa por ter descoberto a teoria complexa desses processos. Chanshu ganhou outro grande alquimista. Vou enviar alguém para informar Vossa Majestade amanhã. Após isso, faremos uma festa para celebrar sua conquista. E todo mundo fica elogiando ela enquanto ela pensa. Liu Shao é muito inteligente. Ele descobriu algo que nem os mestres sabiam. Mas ela só se levanta e diz, eu peço para que a Majestade não faça uma festa. Prefiro ficar anônima. E todos eles ficam sem entender. E outro diz, no país Chanshui, quando você se torna um alquimista de 1º grau ou alcança a 3ª categoria, Vossa Majestade dará uma festa para celebrar junto de todos os oficiais importantes. Yu Sheng, você é a primeira pessoa do país Chanshu a entrar no 4º reino Yujun. Agora, você virou uma alquimista de 1º grau. Graças a isso, Vossa Majestade terá que realizar a sua 2ª festa em 3 anos. Nesses 100 anos, só consigo me lembrar do Sr. Yang Ji recebendo esse tipo de tratamento. E ela diz, você é muito gentil, mestre Yang, como posso me comparar ao Sr. Yang Ji? E ele diz, você não precisa ser tão modesta. Ignorando o talento do Sr. Yang Ji,
Muito do seu sucesso veio de ser o discípulo do alquimista Gufei de 9º grau. Sua sorte foi grande, mas no futuro, seus feitos com a alquimia vão ser comparar ao Sr. Wang Di. O único problema é a falta de um bom professor. A Associação dos Alquimistas deve celebrar hoje por você. Conseguimos 2 alquimistas de 1º grau em pouco tempo. Você e Jia Hong são estrelas em ascensão no nosso país. Então, um carinha com uma cara muito da duvidosa diz: concordo com o presidente Shu ao dizer que Yu Sheng é uma estrela em ascensão. Mas Jia Hong, pelo que sei, ele deve estar envenenado agora, e todo mundo fica surpreso sem entender, e o presidente já pergunta: Su Yunqiao, do que você está falando? Ele diz: é algo simples. Então a professora já interrompe: mestre Shu, vou me retirar agora. E o presidente já diz: não, agora você é oficialmente uma alquimista de 1º grau. Esse assunto será bom para o seu crescimento e evitar erros futuros. Continue, Sr. Yunqiao. E ele diz: descobri que Jia Hong trapaceou no último teste. Ele usou a pedra de vento Yin. Então todo mundo fica assustado. Ok, pedra de vento Yin, mas isso é extremamente perigoso. Os efeitos colaterais dela são catastróficos. Isso é um absurdo. Como ele pode fazer isso? Então o velho já diz: Sr. Yunqiao, você tem prova disso? Sei que você não gosta dele, mas ele ainda é um alquimista. Eu também já fui aprendiz e já presenciei mentiras assim. Então não permito que você diga algo assim sem provas. Então ele já puxa uma carta e diz: eu tenho provas, e mesmo que não as tivesse, ele deve estar com os efeitos colaterais. Envie alguém para vigiá-lo e descobrir que ele comprou vários itens para produzir antídotos. Fazem alguns dias isso, o que por coincidência seria o tempo do veneno agir. Até mesmo nós não saberíamos criar um antídoto para os efeitos colaterais. Então todos eles olham e falam: ele deve ter usado a orquídea do sangue fervente para combater os efeitos da pedra do vento, mas ainda restaria o veneno da orquídea, então assumo que ele ainda está envenenado. Tragam Jia Hong imediatamente, não importa o que ele esteja fazendo. Então, a professora fica olhando para ele pensando: o mestre Yu Han é um dos alquimistas de 3º grau do país Shanshui. Sua autoridade é equivalente à do rei. Fazer isso durante uma prova é uma enorme desonra para a Associação dos Alquimistas. Então, Jia Hong tá lá e se curva: presidente. Então ele vira para o professor e diz: escutei que a mestre Yu Sheng acabou de atingir o 1º grau. Você é de fato muito talentosa. Comparada aos 5 guardiões do país, a mestra Yu Sheng deve ser a mais forte. Então ela se curva e fala: Lord Jia, você me lisonjeia. Ainda sou fraca comparado aos 5 comandantes, apenas tive sorte. Mas aí o Jia Hong percebe que aquele cara tá olhando para ele com uma cara maquiavélica. Então ele diz: presidente Shu, eu estava refinando em reclusão. Poderia saber o motivo deste chamado? Será que pela promoção de Yu Sheng? Então aquele carinha já fala: Jia Hong, como você ainda consegue fingir que está bem? Então ele pensa: estranho, o rosto dele parece estar completamente normal agora. E o presidente já diz: Yunqiao o acusou de usar uma pedra do vento Yin durante seu último teste. E esses são os resultados da investigação feita nos últimos dias. Você deve dar uma explicação para todos agora mesmo. Então ele fica muito puto e pensa: esse maldito não acredita que ele mandou alguém para me seguir. Felizmente o jovem mestre me curou e ensinou uma técnica de cultivação da alma, senão minha reputação seria destruída e eu seria condenado pela eternidade. Mestre Yunqiao, minha admiração para você é infinito como um rio que transborda com um rio amarelo e sendo imparável. Ele já joga aquele papel longe e fala: Yunqiao, seu egocêntrico, você que precisa me dar uma explicação. Então ele mostra a mão e todo mundo se surpreende porque a mão dele tá limpa e não tem nenhum resíduo. Então os caras já pensam: suas mãos estão limpas como jade, sem qualquer rastro de corrosão pela pedra do vento Yin. E aquele cara já fica puto: como você fez isso? Como você curou o veneno causado pela pedra do vento Yin? Eu vou usar meu sentido divino para ver através do seu corpo. Mesmo que você tenha se livrado do veneno, é impossível que seu poder de alma tenha chegado ao nível de um alquimista de 1º grau. Seu trapaceiro, eu vou expor você. Mas aí ele já olha direto para ele e diz: acha mesmo que você é digno de tal coisa? Quanto usa uma habilidade e deixa ele devastado lá com muito sangue saindo da sua boca. E rapaziada, vocês já deixaram o like? Deixa o like aí para mais conteúdos e o próximo capítulo agora que vai vir
ele é sobre a escola, né, o torneio escolar e tal, e vai ficar muito bravo, vamos lá. Então, o capítulo começa com ele lá no chão, todo derrotado, apontando pro Jiahong dizendo: você, como seu poder da alma está tão forte. E Jiahong diz: ao contrário do que pensa, sou um verdadeiro alquimista. E ele diz: você, certo. Então, ele começa a cuspir sangue, se engasgar, e todo mundo fica sem entender nada, até que toda a sua energia vital é sugada, e ele fica parecendo um senhor de idade. Então, o mestre diz: Su Yunqiao, por que você decidiu fazer isso? E ele, tossindo muito, diz: presidente, eu já estou velho e frágil. Quero me aposentar e voltar para casa para aproveitar o resto da minha vida no interior. Por favor, aceite meu pedido. E o presidente olha para o chão e fala: Su Yunqiao ficou assim com um simples ataque. Sua força da alma ficou menor do que de um aprendiz marcial. A idade finalmente o atingiu. Então, Jiahong tá lá comemorando. Estive praticando a arte da cultivação da alma por apenas 5 dias e já consegui derrotar Su Yunqiao. Jovem mestre, quem é você? Por essa técnica, posso continuar te servindo por 15 anos. Então, o presidente diz: Jiahong, seu processo é surpreendente. Você foi promovido há pouco tempo. Não imaginei que sua força já estaria estável. Me ajude e entregue esse emblema para Yu Sheng. Então, ele diz: sim, presidente, e sai de lá. Enquanto a presidente diz: mestre Dia, você já tem um discípulo? Então, ele diz: um discípulo? E ela fala: tem um aluno que não consegue cultivar por conta de uma deficiência, mas ele tem muito interesse em alquimia. Inclusive, esse aluno tem muito conhecimento, apesar de ter aprendido tudo sozinho. Senhorita Yu Sheng faz parte dos 5 guardiões do país. Sua força e inteligência são superiores às minhas. Você também é uma alquimista. Estamos no mesmo nível. Então, por que está me perguntando isso? E ela diz: ele é muito especial, e por eu comandar os guardiões do país, não posso ensilá-lo. Sendo sincera, ele é o neto mais velho do Duque Jing, o filho do general Fenlong. E ele diz: entendi, já escutei sobre ele. Enquanto pensa: acho que nunca me encontrei com ele. Ele é um fracasso nas artes marciais, mas a senhora Yu Sheng sabe que alguém com um corpo fraco não teria muita conquista como alquimista. E ela diz: eu sei, mas sinto algo especial nele. Espero que você possa torná-lo ao menos um aprendiz alquimista. Esse é o nosso jeito de manter a promessa com o Duque Jing. Então, Jiahong diz: se é assim, vou encontrar com esse aluno, vou ensiná-lo. Porém, só irei fazer caso ele tenha os requisitos para virar meus aprendiz. E ela diz: obrigado, mestre Dia. Enquanto pensa, Jiahong é um jovem alquimista com um grande potencial. Deixar Yunqiao aprender com ele é meu jeito de agradecer pela sua ajuda. Então, o tempo passa e 3 dias depois o exame anual da Academia de Alan começa. Esse exame é patrocinado pelo próprio ex-presidente da Associação dos Alquimistas, Yang Ji. Yang Ji, que é discípulo do nosso protagonista, né, rapaziada? Então tá todo mundo lá, inclusive Liu Xiao. E nos é dito que os estudantes que passarem serão promovidos para a classe intermediária no próximo semestre. Se eles falharem, serão expulsos. Todo ano, muitos estudantes de poderosas famílias são eliminados. Ouvi que essa estátua foi feita por Yang Ji depois que morri. Acho que sempre foi carinhoso. Então, passam 2 caras pelo prota dizendo: só abri 2 meridianos, será que eu vou passar? Enquanto outro diz: fica tranquilo, com ao menos um meridiano aberto você já consegue passar. Apenas não seja igual ao jovem mestre da família Li, o grande lixo. Ele sim vai ser eliminado. Enquanto tá todo mundo rindo e zombando dele, aquela princesa só chega e fala: só ignora eles, são os únicos que vão falhar aqui. E o gordinho diz: apesar de ter muita gente na nossa classe, existem muitos estudantes fracos também. Acho que mais de 1 dúzia já desistiu. A professora Liu Sheng está preocupada, então eu serei o examinador esse ano. A maioria dos estudantes estão aqui. Quanto aos que não chegaram, eles estão desqualificados. Vou mudar levemente as regras esse ano. Antes, os que abriam seus meridianos ou pudessem dar um soco de 1000 quilos iriam passar. No entanto, muitos estudantes consomem pílulas para aumentar suas forças. Neste ano, você terá que passar em ambos os testes, senão será eliminado. Quem irá primeiro? Então ele pensa: já que Liu Xiao conseguiu derrotar Lan Fei, sua força já deve ter passado dos 2000 quilos. Vou fazer com que ele falhe nesse exame. Então todos abrem caminho e o prota tá lá dizendo: o que estão olhando? Perderam alguma coisa aqui? Abram seus olhos e vejam bem, enquanto o prota já vai lá abrindo o meridiano da origem, sacro meridiano e meridiano do plexo solar, meridiano do coração, e todo mundo vai ficando assustado com o prota abrindo 6 meridianos, e no final de tudo ele abre meridianos da coroa, e então abrindo o 7º meridiano, ficando muito B10 e todo mundo fica sem entender
nada. Então, o capítulo começa com todo mundo comentando. Ele liberou 7 meridianos. Impossível, ele não era um fracassado. Então, aquele professor fica pensando, Lin Xiao tinha seus meridianos bloqueados. Graças a isso, ele se tornou um fracasso, que era maltratado por todos. Pensei que ele conseguiu derrotar Lan Fei com o uso de pílulas ou uma técnica corporal. Então Lin Xiao já olha pro professor e fala, vejam bem, ser forte não é nada especial. E dá-lhe uma varetada naquela pedra. E todo mundo fica impressionado porque ele deixou a marca do soco dele, quebrou aquela pedra e todo mundo fica falando. Impossível, ele quebrou e deixou marcas na pedra, só guerreiros marciais conseguem fazer isso. Essa rachadura, nem mesmo um guerreiro marcial poderia fazer uma desse tamanho. Ele deve ter usado uma técnica incrível. E os amigos do Prota ficam tudo comemorando. E a princesa tá lá, meio empurrada. Lin Xiao, como você pode esconder todo esse poder? Então o professor fica, Lan Fei, seu inútil, como você não sentiu que ele era tremendamente mais forte que você? Então o Prota olha pra eles e fala, então, estão satisfeitos? Professor Wang, estou um pouco ocupado, então vou me retirar. Então todo mundo fica pensando, Professor Wang foi humilhado, ele ficou sem palavras, enquanto ele olha pro Prota e diz, não pense que você é poderoso por causa dos seus meridianos liberados, isso é só o começo. Enquanto o Prota começa a gargalhar na cara deles, mas alguém chega lá e diz, olá, prazer, sou Lan Xuan, um estudante líder do grupo Xuan. E eles ficam cara a cara, e alguém comenta, ele não estava em isolamento? Será que já chegou no reino da origem? Então o Prota, muito B10, só levanta o dedo do meio e dá-lhe uma dedada na cara dele e fala, ei, cachorros treinados não ficam na frente das outras pessoas. E ele fica olhando pro Prota sem entender nada, pensando naquilo, e diz, você. Então ele se recompõe e fala, não vamos começar uma briga por isso, vem aqui pelo meu imprestável irmão. Então o Prota diz, parece que um cachorro veio depois que bati no filhote. E ele fica puto e fala, todos os membros da família ali são mal educados como você. E o Prota já fica muito puto e responde, mal educado caralho, nossas famílias estão brigando há anos, e só porque acabei com seu irmão você veio atrás de mim, você é retardado. Então aquele cara já tenta crescer e fala, seu desgraçado, já chega disso, vou fazer com que você se arrependa de ter nascido. Então o Prota bate palma e diz, assim está ótimo, um valentão é um valentão, por que fingir que não é? Então ele diz, seu, não vim aqui pra discutir, mas sim pra te entregar uma carta. É verdade que meu inútil irmão fez algo imperdoável e mereceu ser expulso, mas como seu irmão mais velho, não posso ignorar isso. O que posso fazer agora é vingar ele. Então o professor tá muito puto olhando aquela confusão. Então todo mundo fica, então Lan Fei realmente fez aquilo? Pensei que era armação. Então o professor tá muito puto. Lan Xuan admitiu que seu irmão fez isso, ele é impiedoso. Então ele fala, você tem duas opções, ajoelhar e jurar que nunca mais vai mexer com a família Lan, ou aceitar meu duelo. Vou fazer você se arrepender de tudo o que fez. Considerando sua dificuldade em cultivar, aconselho escolher a primeira opção. Então todo mundo fica olhando, falando que é cruel. Se ele escolher a primeira opção, como vai manter seu orgulho depois disso? Mas aí a princesa já chega correndo lá e diz, você ultrapassou todos os limites, você é um estudante que está quase se formando, e eu soube que você é um guerreiro de nona estrela. Falta pouco para você virar um mestre marcial e entrar para os guardiões do país, e ainda quer desafiar um aprendiz? Você não tem vergonha? E o Prota diz, já que seu irmão mais novo é gay e tem hábito de roubar roupas femininas, seu irmão mais velho não deve ser muito diferente. E desde quando a família Lan tem vergonha das suas ações? Então, porra, o cara fica muito puto, rapaziada. Ele fala, você diz com toda essa arrogância e ainda se esconde atrás de uma mulher. Então, esse é o neto do Duque Jingu, o filho do general Fei Long, já rindo. Até que o Prota só faz um biquinho, pega o papel na mão dele, amassa e manda um dedo muito foda pra cara dele e fala, apesar de você não ter vergonha, eu aceito o seu duelo. Em 3 dias vou quebrar suas pernas na arena de artes marciais e fazer você lamber os meus pés. Então todos os amigos dele ficam mandando ele não aceitar, mas o Prota só olha e pensa, mesmo que esse corpo tenha sido inútil por 15 anos e não tenha conquistado nada, ele ainda tem amigos de verdade. Comparado com antes, eu estava no topo do mundo sozinho. Mas aí o Prota bota uma mão no ombro da princesa e diz, tá tudo bem. E todo mundo fica sem entender nada e ela fica super corada. E aquele cara fica lá puto. Honre suas palavras, se você não aparecer em 3 dias, pode ir embora da academia de Lan. Relaxa, não vou nem limpar meus pés entre esses 3 dias. Então, aquele cara diz, você só sabe falar. Se eu não te destruir,
meu nome não é mais Lanchuan. Então o Prota tá lá pensando. As famílias Lee e Lan têm essa má relação há décadas. Vou me livrar desses lixos primeiro. Então, destruírem completamente a família Lan na hora certa. Então o capítulo começa na Associação dos Alquimistas, Torre da Alquimia. Então nos é mostrado que alguém está cultivando, e essa pessoa diz: mais um pouco de erva da refinação, ajustar minha força da alma. Então o Proto interrompe: você está usando muitas ervas, coloque pó de flor para neutralizar as propriedades da erva, ou isso vai explodir em 5 segundos. Então ele pergunta que, e o Proto começa a contar: 4, 3, e ele diz: cala a boca, está me atrapalhando. Até que de repente aquilo explode. Então ele fica sem entender nada. E o cara diz: como você sabe que eu coloquei muita erva de refinação? E o Prota diz: bom, foi pelo cheiro, mas isso não importa. Estou procurando por Jiahong, pode chamar ele? Então o cara fica: pelo cheiro. Mas já parece estar em isolamento. E além do mais, eu não tenho os requisitos para me encontrar com ele. Então uma mulher aparece e diz: irmão, você explodiu de novo, se machucou. Estou bem, só desperdicei alguns materiais, sou inútil. Então o Prota diz: senhorita Loyal. E ela já fala: ah, é você? E ele diz: vejo que não me esqueceu de mim, me sinto honrado. Então ela continua: o mestre Liang te elogiou muito depois de ler sua receita. Aquele cara fica sem entender nada. O mestre Liang fez isso? Você também é alquimista? E o Prota diz: eu era, agora não sou. Estou procurando pelo Jiahong, chame ele pra mim. Então ela diz: mestre Jia, ele acabou de sair do isolamento, siga-me. Não desista, você vai conseguir, diz ela pro outro cara. E ele diz: irmã, você tá sempre cuidando de mim, não quero te atrapalhar, talvez eu não tenha talento pra alquimia. Então ela fala: irmão, não diga isso, você precisa ter mais autoconfiança, você sempre será o meu número 1. Então o Prota só diz: na próxima vez, coloque 3 ervas a menos. E se a mistura ficar pálida, coloque o cogumelo dentro das nuvens, confie em mim. Então ele diz: você é mesmo um alquimista? Então ela já fala: irmão, acredite nele, lembre-se que o mestre Yang elogiou a receita dele. Ele diz: certo. E ele fala que vai tentar, enquanto o Prota e a mulher saem da sala e ela diz que chegaram. Enquanto bate na porta, diz: mestre Jia. Mas aí ela escuta um grito de lá. Então o Liu Shao só diz: Jiahong, sou eu, Liu Shao, abra a porta. E ela diz: ah, você não. Então na hora a porta é aberta e o Jiahong vai correndo para dar um abraço no Prota, mas ele só bota o pé na cara do cara e diz: Loyal, você pode voltar agora, obrigado. E ela fica sem entender nada. O que aconteceu com o orgulhoso mestre Jia? Ele parece um iniciante que acabou de achar uma técnica secreta. Então, os dois juntos conversando até que ele diz: mestre 1, eu recuperei minha força da alma e ainda fiz o avanço. Um enorme avanço. Então, o Liu Shao diz: não tenho tempo para isso, preciso que me ajude a refinar algumas pílulas. Ele já diz: claro, uma pílula impactante e uma explosiva. Então ele fica sem entender nada. Essas pílulas são de 2º grau e eu fui promovido recentemente para o 1º grau. Acho que não vou conseguir refiná-las. Então o Liu Shao diz: eu estou aqui. Está com medo de quê? Prepare os ingredientes, eu não tenho muito tempo. Basicamente botou um pau na mesa e mandou medir. Então ele já fica pensando: o jovem mestre vai ser meu guia no refinamento. Ele é um alquimista, isso não faz sentido. Então com os ingredientes lá ele diz: só precisa de um lote de ingredientes, porque preparou 3 dele. É que... Então ele pensa: tenho certeza de que o mestre 1 não é alquimista. Ele nem sabe sobre as chances de sucesso ao refinar uma pílula. Então ele começa a explicar para o Prota: um alquimista de 1º grau pode refinar uma pílula de 1º grau com 60% de chance. A possibilidade para uma de 2º grau é menor ainda, talvez nem mesmo com 3 vezes mais ingredientes seja possível. Então o Prota só diz: vamos refinar, só siga minhas instruções. Então a cena muda e eles estão lá refinando, e o Prota tá dando esporro nela: idiota, cuidado com o balanceamento. Ele diz: sim, purifica as ervas primeiros. E basicamente eles estão lá até que finalmente a erva sai. E ele fica todo emocionado pensando: uma pílula impactante, uma pílula explosiva, eu consegui, e eu ainda fiz as 2 ao mesmo tempo. Oh céus, o que eu acabei de fazer, como isso é possível? Então ele fica pensando: mestre 1, pode me chamar de idiota ou imbecil, contanto que me ensine, eu me tornarei um excelente alquimista. Mas aí o Prota já responde: por que a pureza tão baixa? Você é um inútil quando refina. Ficou gritando por causa desse lixo. Então o Jiahong tá lá sentado no chão, todo cansado, e o Prota diz: você está realmente cansado, parece que eu purificarei elas sozinho, que problemático, mas já que é apenas purificação, minha força da alma atual é suficiente. Então
ele começa a usar a habilidade de purificação. E o cara fica pensando, pílulas podem ser purificadas, eu pensei que só funcionava em ingredientes. Então o Prota começa a usar vários selos de mão, e o Jiahong fica impressionado, nunca vi os selos do Mestre Yun. A técnica dele parece ser profunda, então ele termina e diz, é o melhor que consigo atualmente, estou muito fraco. Com a pílula impactante vou conseguir avançar para o reino da origem em 3 dias, vou guardar a pílula explosiva para a emergência. Então Jiahong chega por trás dele e fala, você usou 72 selos das mãos. Então ele percebe, a pílula tá perfeita, ele fica todo apaixonado olhando para a pílula dizendo, o Mestre Yun não só purificou as pílulas, como também as deixou perfeitas. Quero segui-lo para sempre. Então, a cena muda e o Prota tá saindo de lá e vê um grupo de pessoas dizendo que funcionou e que finalmente conseguiu. Até que aquela mulher olha pro Prota e dá um sorriso para ele. E ele pensa, preciso cultivar imediatamente. Se quiser derrotar o Lan Xuan, preciso condensar minha energia e chegar ao reino da origem. Então a professora, conversando com alguém, diz, o soco do Liu Shao chegou a mais de 1000 quilos. E ele liberou todos os meridianos. O Lan Fei foi expulso e Liu Shao aceitou o duelo com Lan Shan. Então aquele velho tá dizendo, Yu Sheng, muitas coisas aconteceram enquanto você estava em isolamento. Essas crianças das grandes famílias estavam entediadas. Será interessante se elas lutarem um pouco. O importante agora é você, Yu Sheng. E ele continua, você tem 21 anos e não só conseguiu atingir a 4ª estrela no Reino dos Guardiões, como também se tornou alquimista de 1º grau. Seu futuro é brilhante. Planeje informar a todos na sua festa que você será promovida para vice-diretora da academia. Então ela fica pensando, Liu Shao, ele nem conseguia liberar os meridianos. Então o diretor está dizendo, não recuse a promoção. Você está cultivando sua força da alma e faz parte dos 5 guardiões do país. E ela diz, não, nós temos que impedir essa luta. Vamos falar sobre isso mais tarde. Então ele fica sem entender nada, e ela pensa, porque Liu Shao aceitou este duelo, ele vai morrer, mas o professor só aparece do lado dela e diz, você disse que ele nem conseguia abrir seus meridianos, isso é impossível, Yu Sheng, aquele garoto é muito esperto, acredito que ele já tenha alcançado o reino da origem. Então ela fica assustada, que um avanço, não, mesmo que seja verdade, não será suficiente contra Lan Xuan. Lan Xuan é o 3º na mini classificação de Chanshui. Falta pouco para ele virar um artista marcial. Graças a um conselho dele, eu consegui virar um alquimista de 1º grau. Não quero ver ele sendo espancado. Mas o diretor diz, então vou com você. Quero ver o quão fortes são os estudantes hoje em dia. 3º na mini classificação de Chanshui. Interessante. A cena muda para a academia de Alan, sala de gravidade de 10x, e 2 pessoas estão conversando. E parece ser aquela mulher que o Prota era apaixonado. No caso não Prota, né? Quem tava no corpo dele antes. E o cara tá dizendo, não doou, aquele lixo vai lutar contra Lan Xuan. Não vamos assistir? E ela diz, estou ocupada. A classificação do Lan Xuan é menor que a do irmão Lian Yu. E aquele inútil Liu Shao só está cavando a própria cova, mas Lan Xuan não é melhor que ninguém, ele só vai lutar contra alguém fraco. Somente o irmão Lin e o Bai Shifeng são guerreiros de verdade para mim, então vou sozinho, quero ver como aquele lixo vai morrer. Então ela pensa, ele não consegue derrotar Liu Shao, mas sente prazer em ver alguém acabando com ele, é extremamente decepcionante. Então ela olha alguém saindo de lá, e é o Liu Shao, e ele tá completamente diferente, até que a cena muda para a arena da academia de Alan, e aquele cara tá lá sentado cultivando, e todos foram para ver e estão dizendo, aquele moleque vai vir ou não, não é surpresa se não vier, perder sua dignidade é melhor que morrer, droga, espero que ele não fuja. E a princesa tá dizendo, gordo, você acha que o Liu Shao vai vir? E ele diz, não sei, ele sumiu esses dias, será que ele fugiu? Então o outro amigo diz, sem chance se ele fugir, será a decepção da família Li, e não merecerá ser nosso amigo. Um homem pode morrer de joelhos, mas nunca com vergonha. E a princesa já corta ele, que besteira, você não tem nada melhor a dizer. Então ele diz, vejam, ele chegou, e perante a grande estátua de Wu Feiyang, todos anunciam a chegada de Liu Shao, e o Lan Xuan tá lá dizendo, você tá morto. Então fica todo mundo dizendo que ele é um imbecil por tá lá, mas aí, quando ele vai chegar para falar com os amigos dele, a professora aparece na frente dele e fala, se afastem, eu
tenho algo a dizer. Então todo mundo fica sem entender nada e ela diz: eu declaro que esse duelo está cancelado. Então o Prota fica sem entender nada. Que cancelado? É por isso que ela veio, tinha alguém para salvar ele. Isso é uma vergonha para a família Lee. Então ela diz: Lin Xiao é meu aluno e é meu dever proteger meus alunos. Então Lin Xiao diz: professora Lu, sou eu que sou o seu estudante. Então por que você está protegendo Lan Xuan? Então todo mundo fica sem entender nada e ele diz: vocês podem ir embora se quiserem, vão acabar com ele rapidamente. E a professora fica sem entender nada e pensa: seu pirralho, no que você está pensando? O medo estragou seu cérebro. E ela já começa a emanar sua aura e pensa: parece que minha única opção é me preparar para salvá-lo. Preciso evitar que Lin Xiao fique aleijado a qualquer custo. Então o Prota tá lá, perante aquele cara sentado, e ele diz: pensei que você estava morrendo de medo. Então o Prota já começa a emanar uma aura muito forte e diz: acha que vai se salvar com essas palavras? Então ela fica completamente assustada. Guerreiro marcial, ele virou um guerreiro marcial, mas ele era um inútil que nem conseguia liberar seus meridianos. E todo mundo fica sem entender nada. Que esse lixo alcançou o reino da origem, isso é impossível. Mas aquele cara se levanta e diz: agora faz sentido, por isso o imprestável do meu irmão perdeu. Você escondeu sua força, emanando uma aura muito maior do que a do Prota, e todo mundo fica assustado, já pensando: não restam dúvidas de que ele é um guerreiro de 9 estrelas. Lan Xuan é muito forte. Então o professor já olha e diz: eu quero que Lan Xuan perca, mas isso é um desejo inútil. E o diretor já chega lá: só isso? Acredito que não. E todos se curvam perante eles. Ele diz: vocês estão subestimando Lin Xiao. Talvez esse duelo surpreenda vocês. E todo mundo fica observando. E quando os dois entram para o que parece ser uma dimensão completamente diferente, emanando os dois poderes batendo de frente, e o diretor diz: alguma coisa está errada. O ar em volta de Lin Xiao é estranho. A cada passo dele, o chão começa a tremer. É como se as leis do mundo estivessem acompanhando ele. Elas parecem vivas. Deve ser algum poder místico. Elas estão se ajustando ao seu movimento. A frequência delas é a mesma do seu espaço. Mas que arte marcial esplêndida. Então a professora fica olhando, meio surpresa. E aquele cara diz: você é um inútil. Mal consegue andar e ainda deseja lutar comigo, se preparando para dar um golpe no Prota. E ele diz: serei gentil, não vou matar você, vou apenas te espancar e fazer você implorar por perdão. Destruirei seu orgulho e dignidade da sua família, usando a técnica Fluxo das Nuvens, técnica da espada, palma da estrela giratória. E todos ficam assustados e dizendo: técnica da espada, fluxo das nuvens é simplesmente forte. Mas ele fica surpreso porque o Prota desviou e fica sem entender nada. O que aconteceu? Ele é mais rápido do que o meu ataque. Mas aí ele tá lá em cima. Então o cara diz: correr é inútil, mandando os ataques na direção do Prota, mas ele desvia novamente. Então ele fica assustado. Impossível, que técnica é essa? Ele está andando no ar. Então todos ficam extremamente assustados vendo o Prota andando no ar. E o diretor já fica impressionado. Não acredito nisso. Os passos do Lin Xiao estão conectados. A frequência e o ritmo são os mesmos. Falando de forma mais simples, ele não está desviando dos ataques do Lan Xuan. Ele só está seguindo uma sequência. Então o Prota se prepara e começa a sugar toda a energia da Terra. E o diretor já diz: ele está pegando a força do céu e da Terra. Força do céu e da Terra condensada em volta dele. E todos os professores e as pessoas lá ficam impressionadas. E o Lin Xiao tá com uma aura muito foda. E todos ficam dizendo: ele conseguiu a força do céu e da Terra. Então ele se prepara. E com todos assustados, várias palmas de energia começam a aparecer no céu. E com uma espécie de pirâmide. Simplesmente aquele cara tá assustado. E o Prota começa a dizer: a vida passa em um instante, flutue no céu como um cisne. E de repente uma palma começa a aparecer na frente daquele cara gigante. E o diretor tá assustado. Selo da vida flutuante. É o selo da vida flutuante. É impossível usar esse selo com seu poder atual. Ele deve ter usado a força do céu e da terra no lugar. Mas usar a força do céu e da terra não requer apenas habilidade. Você também precisa compreender ela. Isso é algo que nem eu consigo fazer, como ele conseguiu. Ele é o discípulo de Yang Di. E a professora fica assustada. Esse é o selo da vida flutuante do Lord Yang Di. Como isso é possível? Ele é só um guerreiro de primeira estrela. Como ele consegue usar o selo da vida flutuante? Qual a relação dele com o Lord Yang Di? Então aquele cara já tá sem roupa e o corpo dele começa a ser afetado antes mesmo de ser atacado.
mas quando o ataque chega, é simplesmente devastador. E o Prota tá lá perante ele caído no chão e todo mundo sem acreditar naquilo. O jovem mestre da família Lee, Lin Shao, que era chamado de lixo, precisou de um golpe para derrotar o líder da gangue Xuan, um guerreiro marcial de 9 estrelas e terceiro colocado na mini classificação de Chanshui. Uma derrota completa. E o Prota só desce lá e vai caminhando em direção dele enquanto pensa. Pegar a força do céu e da terra só funciona contra as estrelas mais baixas do nível guerreiro. Demorou muito tempo para preparar isso. Sem chance. Não acredito que Lan Xuan perdeu. Então o Prota tá parado na frente dele, enquanto tá todo mundo dizendo que é impossível ele ter perdido. E o Prota vai dar uma pisada nele. Enquanto diz, foi como eu disse, e o diretor tenta interromper, mas o Prota já diz, ninguém vai te salvar. Então ele tá lá no chão dizendo, psicopata, esse psicopata insano, minha voz não sai. E o diretor tá indo na direção do Prota para tentar parar ele, mas ele na hora já acerta o que parece ser o ponto de energia vital dele. Então todo mundo fica assustado com aquela crueldade. Ele destruiu o Dantian do Lan Xuan, agora ele é um aleijado. Quando o Dantian de um guerreiro marcial for destruído, a menos que ele consuma uma pílula lendária de 7º grau ou maior, ele ficará aleijado até a morte. E o diretor fica lá, sem entender nada, olhando, enquanto o Prota dá uma pisada na cara dele, arrancando todos os dentes dele, e a professora fica extremamente assustada. E o Prota tirando o pé da boca dele, parecendo até chiclete, mas é sangue, hein, rapaziada. E o Prota tá dizendo, eu avisei que faria ele lamber os meus pés. E ele tá lá, todo derrotado no chão, todo maltrapilho, e o Prota só olha com uma pose e diz, sempre cumpro o que eu falo. E o capítulo começa e o Prota, depois de enfiar a porrada nele, acaba pegando também o artefato Xuan dele, o cordão que tava em seu pescoço, dizendo que vai pegar esse também. E aquele diretor já vem puto dizendo, moleque, você tá exagerando. Então o Prota já lança uma bicuda nele na direção do diretor, que desvia. Então o diretor fica frente a frente com o Prota e diz, ele já está aleijado, então por que fez isso? Então o Prota, com uma cara muito séria, diz, é um duelo de vida ou morte. Ou seja, a vida dele está em minhas mãos. Então, cuide dos seus próprios problemas. Todo mundo fica abismado com o tamanho de desrespeito. Aquele é o diretor da academia e ele fica com uma vergonha tremenda e todo mundo fica assustado. O rei de Chanshu, o diretor da Associação dos Alquimistas, nem mesmo Vossa Majestade ousaram falar desse jeito com o diretor da academia de Alan. Então, o diretor já começa a rir. Moleque, você sabe quem eu sou? E o Prota, muito sério, responde, o diretor da academia de Alan, o rei marcial Zhongli-Shan. Você tem mais de 100 anos, mas é apenas um rei marcial. Você acha que merece algum respeito? Se eu fosse você, teria tanta vergonha que bateria minha cabeça na parede até a morte. E todo mundo fica sem entender nada. Ele enlouqueceu. Ele realmente enlouqueceu. Então, o diretor já começa a emanar sua aura muito forte na direção do Prota, colocando pressão em cima dele. Então, o Prota grita, velhote, você tem mais de 100 anos e ainda é um rei marcial. Ainda assim vai atacar um guerreiro marcial de 15 anos? Se eu, Lin Shao, sobreviver, vou devolver isso 100 vezes pior. Então, o diretor muito puto pensando, mesmo sob a pressão de um rei marcial, esse mero guerreiro de uma estrela ainda consegue falar essas besteiras. O mais aterrorizante é que mesmo com 4 reinos da diferença, ele ainda consegue eliminar a maior parte da minha presença. Que teimosia e força de vontade é essa? Que alma inabalável está dentro dele? E a diretora tá pensando, que sensação é essa? Isso parece familiar. Então ela olha pro lado e vê a estátua do Gu Feiyang. Rapaziadinha, tô aqui no meio do recado pra perguntar. E aí, já deixaram o like? Já se inscreveram no canal? Então se inscreve aí, meu parceiro. Deixa o like, se inscreve e vamos pra continuação da obrinha que tá muito braba. A diretora tá pensando, Gu Feiyang, sua expressão e postura são idênticas ao Lorde. Então o Prota já começa a cuspir sangue e gritar, velho egocêntrico, não pense que por ser um rei marcial eu não posso revidar. Você vai pagar, mesmo que isso custe a minha vida. Então o Prota já come uma pílula explosiva e fica com uma aura muito forte. Então o diretor pensa, até um mestre marcial ou um grande mestre marcial estaria de joelhos agora, sem contar um guerreiro marcial. Para pôr ele em seu devido lugar, terei que usar todo o meu poder. Mesmo que ele fique de joelho, minha reputação será destruída. Então, o Prota tá lá, bem pleno, com sua aura emanando, e o diretor tá sem entender. Então o Prota faz um movimento com as suas mãos e a professora fica assustada. E de repente o Prota, com o balançar de suas mãos, faz o vento e os mares se movimentarem. E a diretora pensa, os ventos e as nuvens estão subindo. Como ele fez isso? E o diretor tá assustado. O quê? Os ventos e nuvens estão mesmo subindo? Sou o mais poderoso de Chanshui há décadas.
mas estou suando frio na frente de um mero guerreiro marcial de uma estrela. Quem é esse moleque? Esse golpe fez os ventos subirem até o céu. É realmente o golpe do Lord Gufeang, a grande palma dos ventos da nuvem. E o mundo está tremendo perante o Prota. Os ventos e as nuvens irão rugir por minha causa, diz o Prota, com uma aura muito foda indo pra cima do diretor. E o capítulo começa com uma lembrança de muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, no Pico da Nevasca, no Templo Shenxiao, o soberano marcial Gufeang, conquistador, aniquilou 10 soberanos marciais de 4ª estrela, utilizando a grande palma dos ventos e das nuvens. Ele insultou a dona do templo 3 vezes, vagou livremente nas áreas proibidas e demonstrou desprezo por tudo. Histórias sobre esse acontecimento foram passadas de geração em geração. Então, o diretor tá lá gritando: pare com isso! A grande palma dos ventos e das nuvens de Gufeang não me assusta, já que ele é apenas um guerreiro marcial de uma estrela. Mas, além desse moleque conhecer o selo da vida flutuante, ele também conhece a grande palma dos ventos e das nuvens. Parece que ele conhece Yang Di. Se ele for um dos discípulos de Yang Di, será impossível dar uma explicação plausível para justificar minhas ações. Vocês dois aceitaram essa luta, então não posso opinar sobre o resultado, porém não haja assim no futuro. Deixarei isso passar dessa vez. Então, o Prota já dissipa sua energia junto com o diretor, e todo mundo fica sem entender. Desde quando o diretor é tão gentil? Mesmo se fosse um nobre, qualquer um que ofendesse ele sairia voando com um tapa. Desfaça logo esse poder, Liu Shao. Velho egocêntrico, você teve muita sorte. E a professora fica sem entender nada. Como esse moleque tá dizendo isso? Ele vai absorver a energia da pílula explosiva? Essa pose do Liu Shao parece seguir um padrão. Não tenho ideia do que possa ser. Sinto que é extremamente poderoso. Então, ela já se senta na frente dele. Posso utilizar essa força para cultivar. E todo mundo fica sem entender nada. Por que a professora Lu sentou perto do Liu Shao? E o instrutor já grita: o duelo acabou, todos devem sair imediatamente. Todo mundo recua dali. Mas a professora tá lá, cultivando junto ao Prota. E de repente a aura dos dois está muito forte. E ela pensa: minha energia está fluindo constantemente. Sinto muito da energia Yuan ao meu redor sendo absorvida. E eu consegui avançar. Eu estava tentando utilizar um pouco dessa técnica estranha, Liu Shao. O que aconteceu com ele? Que tipo de técnica celestial ele conseguiu? Então, quando ela abre o olho, Liu Shao tá lá, olhando ela de braço cruzado, e ela fica toda coradinha olhando pro Prota. O que você tá fazendo? E ele diz: eu? Nada, só esperei para parabenizar a minha professora pelo avanço. E ela já fica assustada. Você virou um guerreiro marcial de 2 estrelas? Professora, você está no reino dos 4 guardiões. É muito mais difícil para você avançar. Então, o que tem de especial quando o guerreiro marcial avança? Então ela já puxa ele pela orelha, dando-lhe uns porraços. É melhor parar de se fazer de idiota. Faz quantos dias que você virou um guerreiro marcial? Um dia ele vai me matar do coração. Aconteceram muitas coisas enquanto eu estava cultivando. Eu quero que você explique todas elas. E o Prota tá se fazendo desentendido. Ai, não grite comigo, eu estou ferido. Vou explicar tudo depois que me recuperar. E ela fica olhando pra ele. Certo, vou te dar 3 dias. Me encontre no escritório depois do prazo. E o Prota já tá pensando: essa garota, como ela consegue ser tão andona e sensível? Mas o talento dela é extraordinário. Vale a pena treinar ela. Então o Prota se teletransporta para a academia de gravidade aumentada. E todo mundo fica assustado. O Prota pensa: preciso cultivar e me livrar da energia da pílula explosiva o quanto antes. O que aconteceu? Lan Xuan não destruiu Liu Shao? Isso não combina com Lan Xuan. E todo mundo tá estranhando porque o Prota lutou contra um dos mais fortes da academia e não morreu. Mas o pior de tudo, aquela menina que desprezou o Prota antes, ou melhor, que desprezou o cara que tava no corpo que agora é do Prota. É meio confuso, mas vocês estão entendendo. Ela fica sem entender nada olhando o Prota. Como assim? O capítulo começa e o Prota tá lá, com uma pose de fodão, pico de guerreiro de 2ª estrela, força da alma de 1º grau recuperada. A expansão divina da alma é incrível. Não pensei que ela recuperaria minha força da alma tão rapidamente. Agora, posso fazer armas e pílulas sozinho. Então a cena muda pra casa do Prota e ele tá meio desconfiado. Quando ele estava prestes a abrir a porta, algo parecia estar errado. Então, o Prota se vira pra sair. Mas a professora tá lá, tá querendo fugir. Nem pense nisso. Liu Shao, você vai ignorar minhas palavras agora? Então a professora já nos fala que já fazem 5 dias. E por que você não veio? Eu esqueci sobre isso quando comecei a cultivar, diz o Liu Shao. Rapaziada, basicamente ela deu 3 dias de prazo, já fazem 5 dias, ela tá puta com o Prota. Então ela olha pra ele e observa. Algo tá diferente. Pico do guerreiro de 2ª estrela. Só fazem 5 dias desde que você avançou para a 2ª estrela. Liu Shao, você sabe dos riscos de tomar uma pílula sem preocupação? Eu sei que aconteceu alguma coisa com você, então você no mínimo me deve uma explicação. E o Prota tá se fazendo desentendido. Explicar? Explicar o quê? Acho que não vou escapar dessa vez, pensa o Prota.
E ela já começa a perguntar um monte de coisa pra ele, como ele aprendeu a solução divina e problemas e tudo mais. E o Prota tá extremamente sobrecarregado com tanta pergunta. E ele diz, bom, o que o diretor acha de tudo isso? E ela pergunta, o diretor, ele acha que o Lord Yang-Di te aceitou como discípulo e que ele te ensinou essas artes marciais e alquimia. Então, o Prota com o narizinho de Pinóquio tá lá falando. O diretor é muito esperto, acertou logo de primeira, ele tem toda a razão. E o Prota já tá com uma cara maliciosa, pensando, não tenho medo de que isso chegue aos ouvidos do Yang-Di, porque não tenho medo dele, e será melhor me encontrar com ele o mais cedo possível. E a professora tá dizendo, outros podem acreditar nisso, mas eu não. Primeiramente, mesmo que sua família seja muito influente, vocês nunca conversaram com o Lord Yang-Di. E segundo, pelo que eu saiba, o Lord Yang-Di não conhece a grande palma dos ventos e das nuvens. E o Prota já fica sério e pergunta, como você sabe que ele não conhece? E ela já se lembra do Gufeang e tenta desconversar. Ah, já que você não quer me contar, não vou te forçar. Eu estava preocupada, pensei que você estivesse fazendo algo de errado, mas isso é improvável. Mas você ainda tem que vir comigo. Então ela já pega na mão do Prota e leva ele para as ruas de Chanshui. E ela diz, encontrei um mestre para você na Associação dos Alquimistas. Ele disse que quer testar você antes de aceitá-lo como discípulo. E o Prota já pergunta assustado, o que? Você achou um mestre? Não vou conseguir, conheça a minha força da alma, é uma porcaria. Não é você quem vai decidir isso, já combinei isso com o mestre. Você não sabe o quão difícil foi organizar isso, você não tem escolha. Quem é esse mestre? Ele é forte? Ele é o alquimista mais promissor na associação, e tive muito trabalho para convencê-lo. Você saberá quando chegarmos. Então, o Prota tá entrando na Associação dos Alquimistas. Imagina quando ele vê que é aquele carinha lá do primeiro capítulo, que eu esqueci o nome dele, não vou mentir, mas que é basicamente o aluno do Prota, e o Prota salvou a vida desse cara. Mas beleza, eles chegam lá dentro e ele tá lá discursando e falando, e eles estão observando, até que a professora grita, Mestre Já, finalmente te encontrei. Trouxe o aluno que falei, é o jovem mestre da família Lee. E o Prota, com uma cara de fuinha muito sinistra e engraçada, pensa, ele pediu pra Jiahong ser o meu mestre. Então, o Jiahong tá lá, escrevendo e falando, senhorita Yu Sheng, vá para o salão principal e chame outro aprendiz. Vou testá-lo imediatamente. Certo, Liu Xiao, venha comigo. É você? Finalmente te encontrei. Depois do conselho, meu irmão está tendo sucesso em fazer as pílulas. Muito obrigada. Aquela menina, a recepcionista, tá falando com o Prota. Então, ele diz, diga para seu irmão que ele tem um grande talento. Se ele continuar assim, vai chegar longe. E ela diz, meu irmão conseguiu fazer muito dinheiro com as pílulas de fortalecimento. Ele foi para um cultivo isolado e está se preparando para avançar. Eu não sei como te agradecer. Com uma carinha toda maliciosa olhando pro Prota. E o Prota todo cheio de fala. Me agradecer? Isso é simples. É só usar o meu corpo. E ela já fica toda sem jeito. Mas a professora já dá um tapaço na cabeça dele e fala, você sabe onde estamos? Aqui não é lugar pra flertar. E o Prota tá lá com um galo enorme na cabeça chorando. O que eu ia fazer? Você não viu que foi ela que começou? E ela grita, vamos fazer esse teste logo. Se você não passar, você tá morto. E alguém já grita, ei, se vocês querem discutir, que seja fora daqui. E ela já pede desculpa e diz que já estamos saindo. E o Jiahong tá lá observando. Então, ele pergunta o que aconteceu, mas aí ele finalmente vê o Prota e já fica com uma cara de tacho totalmente desacreditável. E um dos malucos na plateia grita, Mestre Já, esses idiotas estão atrapalhando a aula. Vou tirar eles daqui agora mesmo. E o Já grita, idiotas do caralho, já jogando aquele cara longe. Então o já começa a gritar que vai chutar a bunda dele, e uma babação de ovo terrível começa a acontecer. Como vocês podem falar algo assim? Alguém aqui consegue se igualar a ele? Ele já viajou de muito longe apenas para aprender. Existe alguém aqui com a mesma dedicação que a dele? Sabem o quanto ele está se esforçando? Jovem Mestre Yun. Então a professora fica sem entender. Mestre Já, apenas chame ele de Liu Xiao, não precisa ser tão formal. E o Yun tá lá de braço cruzado e a professora já dá um se liga nele falando, o que você está fazendo aí? Cumprimente o mestre agora. Então o Prota já fala, saudações, Mestre Já, e o Já se assusta. E a professora diz, vim aqui para falar sobre o teste da força da alma. E o Já fala, não vamos precisar disso. E ela pergunta, por quê? Esse garoto não tem modos, desculpe por isso. Por favor, perdoe ele. E o Já tá lá tudo desacreditado, vendo que a professora tá batendo no Prota e ele tá totalmente preocupado. E ele já dá um tapão na própria cara e fala, senhorita Lu, por favor, pare de bater nele. Eu disse algo errado? O jovem mestre 1 tem muito potencial, ele não precisa de um teste. E fica todo mundo desacreditado, inclusive a professora. Muito potencial. Então, como discípulo, sim, claro, eu aceito ele. Então,
O Prota fica olhando pra ele com uma cara voada. Não, eu errei de novo, eu não vou aceitar ele. E a professora fica sem entender nada. Mestre Já, você tá estranho hoje. Você vai ou não aceitar ele? Então o Jahong tá lá ajoelhado, senhorita Luo. Eu só peço pra que não bata mais nele. Então, vou fazer qualquer coisa que você peça. Andam, saiam logo daqui, saiam da frente. O mestre Zhang está aqui. Então, o líder dos alquimistas imperiais de Tonshu, um alquimista de 3º grau, Zhang Qinfeng, chega no recinto. E todos se curvam perante ele, e ele passa. E o Prota pensa, a energia emitida por esse velhote é forte, ele é ao menos um alquimista de 3º grau. E a professora fala, o mestre Zhang está vindo na associação pessoalmente. Será que a doença de Rushui piorou? E o Prota pergunta, Rushui? O que aconteceu com ela? E a professora diz, não é nenhum segredo. Rushui nasceu com os 5 meridianos terminais e só deveria viver por 5 anos. Ela teria morrido se não fosse pela sua majestade. Ele chamou o alquimista da Era do Reino dos 5 Elementos. Ele deu uma receita que poderia deixá-la viver por 10 anos. Isso foi há 9 anos. Então o Prota já bota a mão no queixo e começa a pensar. Os 5 meridianos terminais Yin, essa doença não pode ser curada só com pílulas, a não ser que seja a pílula dos 5 dragões puro Yang, mas ela é de 8º grau. Então a professora pergunta, pílula dos 5 dragões do puro Yang? Rushui pode mesmo ser curada, mas pílula de 8º grau só um alquimista lendário de 8º poderia fazê-la. O alquimista de 8º grau é considerado uma lenda no nosso país. E o Prota já vira pro professor e diz, Professora Lu, você pode voltar primeiro. Quero falar a sós sobre minhas qualificações para me tornar um discípulo. Então o Jahong diz, relaxe, senhorita Yusheng, vamos deixar o jovem mestre 1 fazer o que ele deseja, ele merece. Acredite em mim, você não vai se decepcionar com ele. E ela diz que tudo bem, enquanto sai dali. E o Prota tá dizendo pra ele, vamos pra um lugar mais quieto, tem algumas perguntas. E o Jahong tá atrás dele igual um coitadinho, sim. E a professora tá pensando, o que está acontecendo? Jahong despreza todos que são mais fracos que ele, porque ele parece ser um escravo do Liu Shao. E o Liu Shao já bota a mão no ombro do Jahong e diz, vamos fazer isso. Jahong, diga ao Zhang Qinfeng que a doença da princesa pode ser curada. Então ele fica, mestre 1, você não está brincando, né? E o Liu Shao diz, existe outro jeito de curar a doença da Rushui, é estimular os seus pontos de acupuntura com agulhas douradas. Isso vai demandar mais tempo e esforço com a minha força da alma atual, mas ela vai ser curada. Então ele fica dizendo, acupuntura da agulha dourada. Mestre 1, como você conhece o método lendário? Você confia tanto assim nas suas habilidades? E ele diz, diga a eles que você vai fazer isso, mas quando for a hora, eu vou assumir o tratamento. Com sua habilidade medíocre, acha mesmo que vou deixar você cuidar dela? E o Jahong diz que achou que sim. E pergunta, mas mestre 1, eu posso observar enquanto você faz isso? E o Prota diz pra ele fazer o que ele quiser. Você tem que assumir essa tarefa, não importa como. Senão a princesa vai morrer assim que os efeitos das pílulas sumirem. Então, o Prota vê uma mulher comprando alguma coisa no mercado. Senhor, eu só tenho 170 moedas de ouro. Por favor, aceite elas e me ajude dessa vez. E o gordinho tá dizendo, procure em outro lugar. Então, 300 é o máximo que eu posso baixar. Senhorita, não é que eu não queira te ajudar, mas eu não posso deixar meu negócio falir também. Porém, se você virar minha namorada, podemos negociar isso. Então, essa é aquela menina que tava lá com o Prota e ele ficou passando a mão nela quando aquele cara tentou incriminar ele. Então ela sai dizendo, nos seus sonhos. E o gordinho diz, ah, não vá embora, só seja minha namorada por 3 meses. Aliás, você não quer curar seu irmão? E ela já volta. Isso mesmo, um dia eu vou virar um alquimista. Você só vai ficar comigo por 3 meses. O que acha? Se você concordar, vou te dar essa garrafa de água mágica da ressurreição de graça. E ela diz, me dê a garrafa agora e vou te pagar em 3 meses. Pagar depois, se seu irmão não conseguir essa água mágica logo, não acho que ele vai durar 3 meses. Você pode pegar seu dinheiro de volta, mas a vida do seu irmão é um tesouro incalculável. Então, ele já vai todo malicioso botar a mão nos peitos da garota. O que você acha, gracinha? Não faria uma oferta dessa se você não fosse uma menina tão linda. Então, quando ele vai botar a mão lá, ele toma um tapaço na mão e já fala, quem é você, moleque? Como ousa me bater? E é o Prota todo shed lá. E quem é você, seu porco? Como ousa tocar na minha mulher? Encontrando com Meng Yu de novo. Seria isso sorte ou azar? Rapaziada, o capítulo chegou até o fim. Mais um recapzeiro aí brabo dessa obra. O Antigo Soberano da Eternidade, muito foda. Tô gostando muito de narrar essa obra pra vocês. Mas é isso, rapaziada. Deixa seu like, se inscreve no canal e amanhã tem vídeo novo. Como sempre, todo dia. Vamos que vamos pra cima. Bora que bora. Dale que dale.